Olá, pessoal! Estamos começando mais um Story Com, esse programa que nada mais, nada menos quer contar a história do pessoal que faz o mercado condominial. Se você já está assistindo as últimas semanas, esses programas são gravados, então talvez aqui você vai pegar alguma história de nós falando ontem, depois, alguma coisa assim. E você também pode estar assistindo ao vivo ou então, depois de um tempo, também no Spotify. Então, aqui eu já abrindo o programa falando para vocês recadinhos básicos antes de apresentar a nossa convidada de hoje, mais que especial, por enquanto vocês ainda não estão vendo ela, mas a gente precisa pedir para vocês, né, nos ajudar, nos incentivar. Se inscreva aqui no nosso canal, curte esse vídeo que vai valer a pena. Tem também, a Roberta já me cobra lá atrás, ative o sininho, nós temos que lembrar de fazer tudo isso. Então, coopera com a gente, porque se vocês estiverem nos incentivando, a gente vai trazer mais pessoas do mercado condominial para contar suas histórias. Vocês não vão acreditar com quem que a gente tá, você já deve ter visto no nome, mas nada mais, nada menos que hoje o nosso programa, um story com Andréia Vendrúsculo. Uau, acertou meu nome. Sensacional, Luiz. Estudei. Muito bom. Até vídeo eu fui procurar pra ver tu te apresentando, pra ver se como é que vinha. Não, é Vendrúsculo, né? Arrasou, porque esse sempre foi um trauma, né, de infância. Era Vendrúsculo. Meu Deus, é Vendrúsculo, não tem acento. André, obrigado por ter aceito o convite. Obrigada, eu. Não é fácil a gente conseguir abrir a nossa história, né? Então eu espero aqui a gente ter um bate-papo bem leve que dê pra gente saber um pouquinho mais dessa vida dessa pessoa aí. Porque quem olha de fora vê essa pessoa sempre elegante, sempre preparada, sempre de boa. Deve ter também alguma fase da vida que a gente quer saber algumas coisas diferentes. Mas obrigado mesmo por ter vindo. Hoje tu estás à frente da Casa do Síndico, é isso? Isso, estou diretora da administradora Casa dos Síndicos. Que é LM Partner. Isso mesmo, no Rio Grande do Sul, com muito orgulho. Muito orgulho. Luiz, primeiro eu quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui. Eu sou uma pessoa que acredito muito em pessoas e a tua ideia, a ideia da LM é sensacional. Estou me sentindo muito privilegiada de estar aqui hoje para contar a minha história. E não pensa não que eu vou ficar sem graça com alguma coisa. Tu vai ter que me cortar aí, porque o tempo vai ser curto, viu, gente? Adoro falar. Eu sou Faustão. Eu pergunto e respondo. Bora lá. A André ontem tu me falou, a gente conversando, né, se preparando. Eu falo, tu me segura que eu vou falar. Eu falei, meu, maravilha, eu é pra isso. Eu quero falar. A ideia é essa. Bom, então, a nossa ideia aqui no nosso podcast é, óbvio, a gente é uma empresa de engenharia, de manutenção preventiva e tudo mais, mas no fim, como você mesmo sempre fala, tudo são pessoas. Exato. Né? E para conhecer uma pessoa, eu gosto de saber, né? Nós gostamos, quem está assistindo também, desde o início, as histórias, contar o que foi bom, o que foi ruim de cada parte. Pode tomar uma aguinha, fica à vontade. E para nós começar já a saber dessa história, eu quero saber, tu é natural de qual cidade? Porque vocês são ali da região do Vale dos Sinos, né? Não, mas eu sou de Porto Alegre, nasci em Porto Alegre, Hospital de Clínicas. Na madrugada, num domingo, vim prematura, inclusive. Qual que é eu ia falar signo, mas eu não vou lembrar, saber daí o mês que é o signo. Qual que é? Sou pisciana. Que mês é? Agora, dia 14 de março, estou de aniversário. Talvez até passe depois do aniversário. Então, e tenho ascendente em aquário, me identifico muito com aquário, né? Do pisciano eu só tenho o lado místico mesmo, nós vamos falar sobre isso, né? Falaremos. Me pergunta isso. Falaremos. Por favor, puxa essa conversa comigo. Isso, as pessoas não acreditam, mas sim. Bom, tu tá já em Porto Alegre ali, a região, a vida toda, ou tu chegou a morar em outro lugar? Então, eu morei sempre em Porto Alegre, cresci na Cidade Baixa, né, a rua do Fórum de Porto Alegre, ali é Celeste Gobato, morei ali até os 16 anos de idade. A rua, na época, era um U, hoje ela tá aberta. Então, assim, a gente fazia festa de São João dos vizinhos. Quem entrava na rua era só quem morava, porque ela não levava pra lugar nenhum, né? Então, jogava taco no meio da rua. Outra época, né? Nossa, minha mãe gritava pela janela, Andréia, sobe! Eu sou mais um pouquinho! É muito clichê falar isso, mas era outra época, né? Sensacional, né? Acho que é melhor. Isso foi, né? O quê? Tu nasceu em 2001? Eu nasci em 82, né? Tô fazendo 40 anos com muito orgulho, que eu nunca tive problema com a idade. Então esse programa vai ao ar já com a nossa quarentona. Com 40 anos, sensacional. A mulher de 40 não é a música do Roberto, é isso? Não, é de 30, não é de 30. Agora é os novos 40. Isso aí. Que maravilha. Então, bom, da época de 82 ali até 90, foi essa época aí mais ou menos que tu conviveu nesse... Até 98 eu morei ali na Celeste Gobato, depois eu fui morar na Zona Norte. Passou uma infância inteira no mesmo local. Toda. E esse apartamento foi o apartamento que meu pai também morou muito tempo, minha mãe, a única residência dos meus pais, né, porque meus pais são separados, foi nesse endereço.
Então, me criei lá até os 16 e de lá eu fui pra Zona Norte, porque eu fui estudar no Pastor Domes, perto da Sojipa. E aí eu morava na Honório Silveira Dias. Nossa, estamos sabendo até tuas trilhas. Bota no Google viu? Maps, pessoal. Então, Bota no exatamente. Google Maps. Nós vamos Aí, botar na descrição. Não, tô brincando. O terror daí na Zona Norte, né? Porque não tinha nada de menina, assim, aquela coisa de menina, né? Sim. O meu irmão é do mesmo ano que tu, então assim, eu convivi com ele em algumas coisas, algumas épocas. Tu tem mais 2 irmãs também, né? Qual que é a diferença de idade? Mais 2 irmãs e um irmão. E um irmão. Então, eu tenho uma diferença de 14, 15 e 16 anos pros meus irmãos. Eu sou filha única do casamento dos meus pais, né? Depois ambos tiveram outros relacionamentos. E daí da minha mãe eu tenho um menino, que eu tenho 16 anos de diferença. E do meu pai eu tenho 2 meninas, 14 e 15 anos de diferença. Irmã mais velha. Irmã mais velha, Levou né? pra tudo que é lugar também? Mãe, né? Inclusive meu irmão, o Arthur, me chamava de mãe Deia. Eu dizia, nossa, parece aquela coisa de pai de santo, assim, né? Mãe Deia. E muitas vezes passei por mãe deles, né? E com muito orgulho. Eu não quero dar pitaco sobre tua vida escolar, mas eu acho que tu era levada. Pra gente saber um pouquinho sobre começar a saber mais as partes de... Quero saber os assuntos polêmicos, eu quero... Vamos tomar um vinhozinho? Bora? Bora? Então Com tá. certeza. Eu acho que vale a pena que a gente vai soltando mais um pouquinho. Não que tu precisa. Eu ia dizer agora, ó, Luiz, tu me conhece, mas tudo bem, bora lá. Anderson, qualquer coisa aí na técnica nos avisa que a gente trava aqui e para de gravar se a gente estivesse passando aqui demais. Bom... Então, tu estudou em quais escolas lá no Rio Grande do Sul? Eita, que essa pergunta é boa. Então, eu sempre fui muito curiosa, então queria estudar em todos os lugares, né? Eu não era muito estudiosa, viu, Luiz? Eu não sei porquê, mas eu achava. Eu acho que tu era levada, né? Hoje eu penso o seguinte, que os grandes gênios, eles eram incompreendidos, né? Então as pessoas não entendiam, né? Eu faço essa defesa pessoal minha, né? Então era isso que acontecia comigo. Eu rodei 3 vezes na escola. Eu era da turma do fundão, falava demais. Eu terminei o colégio com 18 anos, com um bilhete na agenda. Minha mãe dizia assim, Andréia, quando que tu vai ter juízo, guria? Tu não vai dar em nada, ela dizia pra mim. Ela e o pai, né? Meu Deus, não vai dar em nada, guria, tu só incomoda. E eu achava, um saco ficar na sala de aula uma manhã inteira, uma tarde inteira, ouvindo aquele monte de coisa que eu pensava, cara, que eu vou usar isso na minha vida? Né? Então, assim, passava um passarinho na janela, eu já ficava viajando, já ficava imaginando o que eu estava fazendo lá fora. Eu queria mundo, queria rua, né? Então, assim, colégio nunca foi meu forte. Eu não era aquela aluna dedicada. Eu gostava do material bonitinho, eu gostava... Mas o estudar, chegar em casa e estudar... Que estudar? Eu queria ir pra rua. Eu queria ir pra rua, andar de bicicleta, jogar... Bernardo, não escute esse podcast. Pelo amor de Deus, meu Bernardo, filho. nós vamos falar de filho, mas é que o filho vem bem depois das histórias. Vamos por partes. Tem 3 anos até lá, eu invento muita coisa pra ele. Mas eu queria estar na rua, jogando taco, bexiguinha de água nos vizinhos, incomodando. Eu era muito menino. Sempre fui mais amiga dos guris do que das gurias. Isso é um fato, né? Enquanto as gurias queriam brincar de Cinderela, Branca de Neve, eu queria brincar de pega ladrão com os guris, correr... Era o que eu gostava. Então, eu estudei. Comecei no Pão dos Pobres, no Colégio La Salle, de Porto Alegre, que é uma parte da minha vida muito interessante, Luiz, que assim, o La Salle, o Pão dos Pobres, La Salle, em Porto Alegre, ele era uma escola que tinha também internato, né, para os meninos. Sim. E existia, assim, né, eu tô falando aí de 30 anos atrás, tinha intervalos, o recreio separado dos internos e o nosso, né, e eu achava super injusto. Né? Então, assim, eu achava aquilo injusto demais, que eu queria... Então, muitas vezes, eu pulava lá a cerca, ia pro intervalo, pedia pra ir no banheiro, olha só, beber água no bebedouro, mas eu pulava porque eu ia brincar com eles. Então, assim, era uma coisa sensacional. E tinha um padre na escola, o irmão Vili. Eu gostava muito dele, ele morava lá, e eu ia conversar com ele, chegava mais cedo do horário da aula, ia lá, conversava com ele, irmão Vili, eu acho muito errado eles não terem o recreio com a gente. Né? Então, assim, eu queria mudar tudo aquilo, né? Gostava de chegar antes. Até que série era isso? E estudei lá até a 4ª série. 10 anos, né? Sim. 9, 10 anos a 4ª série. E eu ia a pé pra escola, porque eu morava muito próximo, né? Eu, desde os 7 anos, andava sozinha pela rua. Sempre fui de me virar, de fazer... Gostava muito disso. Então, eu chegava na escola meio-dia, almoçava rápido pra escola. Tinha uma capela que eu gostava muito. E aí eu ficava nessa capela onde eu estudava antes da prova. Daí eu ficava lá quietinha, sentada, estudava. Quando o irmão Vili chegava, eu ia lá pegar um chá com ele, tomava, reclamava que os internos eram separados da gente. Vem cá. Peraí. Opa! Vai ficar melhor ainda agora a conversa. Posso continuar? Pode, por favor. Obrigada, Beto. Primeiro arrasou. não podemos perder. Vamos fazer um brinde, né? Um brinde à amizade. Amizade, as pessoas. Valeu. E ao sucesso. Amém, obrigada. Dos nossos e de todo o mercado condominial.
Vamos para frente. Nos encontramos no topo, né? Que seja mais alta ainda a montanha. Sensacional. Bom, enfim, para encurtar, então. Estudei no Pontos Pobres até a 4ª série. De lá eu fui pro Sevigné. Por que eu fui pro Sevigné? Você estava falando da capela, que você estudava lá antes da prova. Então, eu estudava na capela. Eu gostava muito daquele silêncio. Porque assim, ó, uma coisa interessante da minha pessoa. Eu sempre gostei demais da minha companhia. Sempre gostei demais de ficar sozinha. Né? E por um tempo, eu sei que até era uma preocupação da minha mãe, assim, brincar sozinha no quarto. Eu gostava de estar na rua, mas eu adorava a minha companhia. Eu me né? Estar na capela, aquele silêncio, eu achava assim, aqui eu consigo estudar, aqui ninguém entra. Quer um sanduíche? Quer um Nescau? Eu ficava louca, irada com aquilo. Então, a capela era um lugar onde eu me conectava comigo mesma. E depois, quando eu vi o irmão chegando, eu ia lá, pegava um chazinho com ele, conversava, fazia as minhas revoluções ali pra ele e ia pra sala. Vou pedir uma pausa, então, antes de tu chegar nesse negócio, porque agora eu quero chegar no contexto do programa. Tá. Um story com. Tu falou 3, 4 vezes aí que tu batalhava ali por coisas, tu queria. Faz um recorte de 15 segundos de uma conquista dessa que tu teve aí, dessa época de batalha que tu teve. Show. E que já desde pequeno tu falou, opa, mas se eu luto aqui, eu conquisto. Beleza. Então, como eu disse, os intervalos eram separados, as atividades na escola eram separadas, né? De quem era aluno normal e dos internos. E aí, de tanto que eu incomodei o Padre Miguel e o irmão Vili, que os dois eram o Padre Miguel da secretaria, eles fizeram, então, uma festa junina da escola, né? Em conjunto, pra gente dançar junto com os internos. Né? Então, tinha aquela dança lá, bota aqui, aí bota ali o meu pezinho, né? Clássico. E é engraçado, porque aí você vê que desde pequena eu me deparei com isso. Muitas das minhas colegas não quiseram fazer par com os meninos do internato, né? E eu peguei um asco das minhas amigas. Começou ali. Esse foi o último ano que eu estudei na escola, inclusive porque eu briguei com uma delas e eu recebi um convite para me retirar da escola. Mas é isso, foi conseguir trazer eles para nossa festa junina e dançar com eles. Eu tenho uma foto, um registro muito bacana desse dia, eu guardo ele no meu coração. O mais engraçado de te conhecer, agora a gente já se conhece um pouco melhor, né? Tem convivido bastante profissionalmente, mas aí a gente sai, né? Tem que almoçar, Sim, tem uma hora a gente fala, que fazer. Né? Mas como as pessoas, né? Pra ti, nesse caso já mostra desde o início a tua origem entre escolher, entre fazer o certo pelas pessoas ou a imagem que vão me ver lá fora. Não, o certo que vão fazer pelas pessoas, porque... Eu não tava nem aí lá fora. O que as meninas iam pensar de ti? Cara, não é pelo que vão pensar, o certo pelo certo pra pessoa ali do lado tá melhor. E isso é nítido na tua equipe, a galera gosta muito de estar contigo, gosta muito de estar presente contigo e talvez poucos imaginem, agora que o podcast é essa ideia, é que a gente consiga buscar como é que essa pessoa chegou aqui para ser referência também para as outras pessoas, né? Eu acho que no médio e longo prazo todo mundo quer se inspirar em alguém, né? Todo mundo quer se inspirar em alguém no médio e longo prazo, mas no curto prazo é aquela coisa, tudo muito instantâneo. O que é o médio e longo prazo que eu digo? É a convivência, é viver aquilo. Então, fico feliz de notar que talvez lá desde o começo essa tua batalha pelas pessoas tenha sido teu diferencial e eu acho que ainda é até hoje, né? Com certeza. E essa socialização com a nova escola já fez uma quebra de paradigma também? Porque querendo ou não, uma troca de escola muda alguma coisa, né? Sim, aí fui pro Sevigné, levei comigo uma colega do Pontos Pobres, convenci ela a ir comigo, disse que aquele não era o lugar pra nós, porque eu era revolucionária. Levei a Liliane comigo, chegamos na escola e eu nunca tive dificuldade, Luiz, de conversar com as pessoas, nunca tive dificuldade de fazer amizade, então assim, já cheguei, a Liliane também era muito comunicativa, ela era do CTG, então também tinha essa coisa de se comunicar. Já cheguei na escola, já organizando a galera, e qual é o grupo que nós vamos entrar, é isso aqui, eu e a Liliane, a gente veio lá do Pontos Pobres, e assim, e estudei lá até a 8ª série. Consegui da 5ª à 8ª série rodar 2 vezes na escola. Perguntar se tu era levada, eu ia perguntar se tu era levada. Essa pergunta eu vou ter que cortar aqui, peraí. Então, a escola oferecia dependência. Tinha a possibilidade de dependência de 2 matérias. O que eu acredito, tá, Luiz? Se eu tô numa escola que me oferece recuperação, dependência, e meu pai tá pagando a mensalidade, eu tenho que aproveitar tudo, entendeu? Cara, o Bernardo... Gente, o Bernardo não pode ouvir, o filho dela não pode ouvir isso aqui nunca, tá? Nós vamos deixar com o tempo pré-determinado até ele acessar o YouTube. Aí a gente corta o episódio. Então, e eu tinha uma defesa também. A média era 6, né? E eu dizia pro meu pai e pra minha mãe, por que eu tenho que tirar 8, 9, 10 se 6 me leva pro mesmo lugar que 10? Não, minha mãe e meu pai agora não devem estar gostando de ouvir tudo isso. Porque eu vou dizer, viu só? Viu só, mãe e pai? Único. Viu?
E outra, minha irmã também. Mano, nós não tava sozinhos nessa. A ideia tá com a gente. A gente só não estudou no mesmo colégio. Por sorte. Graças a Deus. Mas a minha ideia era essa, né? Eu tinha que aproveitar tudo que tinha na escola. Estudei lá até a 8ª série. E rodei na 8ª série, saí, fiz dependência. E daí fui estudar no Pastor Domes, que é um colégio totalmente diferente, alemão, super exigente. Um colégio, assim, que grandes cabeças passam pelo Pastor Domes, né? E eu pensei, cara, o que eu vim fazer aqui? Mas eu tava disposta a mudar. Eu estava disposta a ser uma aluna estudiosa, dedicada. Não aconteceu, né? Não aconteceu. Eu rodei também. Eu estudei do 1º ao 3º ano. No 2º saí e fui pro Vera Cruz, que no meu tempo era conhecido como Vera Club. Aí fui do lado do Grêmio Náutico União. Pessoal, quem não conhece, pesquisa as coisas lá no Google, porque nós estamos falando de referências lá do Rio Grande do Sul. É um programa aqui nacional, mas quando a gente convidar o pessoal lá de São Paulo, do Nordeste também, nós não tem que falar da região, né? Hoje nós vamos falar da história dela, então vão pegando as referências. Vão pegando as referências. Então, o Vera Cruz, na entrada, tinha até uma prancha pendurada, assim, até pra mostrar a vibe da escola, né? Sim, inclusive, a Roberta... estamos fazendo propaganda pro Grêmio Náutico União, já fui... Era o Vera Club, a gente conhecia por Vera Club. Com a entrada tinha uma prancha, assim. Estudei 1 ano lá pra fazer dependência e voltei pro Pastor Domes. Sim. Pra terminar o 3º ano. O Vera Cruz ainda existe lá? Eu não sei se ele existe, viu? Se ele existe é outra escola, não é... Um tempo atrás ele era uma escola americana, um conceito diferente. Eu chamava de Vera Crazy. Pode ser também. Pode ser também. Então, essas foram minhas experiências escolares. Aí, ensino médio, né? Então, te formou no Vera Cruz. Aí, não, daí fiz o 2º ano no Vera Cruz pra fazer as dependências do 1º ano do Pastor Domes, que eu tomei um laço no Pastor Domes, né? Uma surra. Sim. E aí, voltei o 3º ano pro Pastor Domes. Sim. E aí, terminei o colégio no Pastor Domes. Então, essa foi a minha saga. Essa foi minha saga de escolas em Porto Alegre, né? Aproveitar, conhecer, fazer amizade... Nessa época, bom, tu rodou, tu fez tudo isso aí e tudo mais, mas muitas amizades, tu foi entendendo que ali, tu falou, não era meu forte estudo, mas pelo outro lado, fazer novos amigos sempre foi tua facilidade. Inclusive, como eu disse, era mais amiga dos meninos do que das gurias, né? E depois também, ali com 17, 18 anos, eu entrei na onda do surfar, enfim... Então, ia viajar muito com os meus colegas do Sevigné. A gente alugava a casa no Rosa, aqui no Rosa, no Farol de Santa Marta, vinha aquela galera. Muitas vezes as gurias não queriam sair, eu ligava pros gurias. Não tinha telefone celular, né? Tu ligava na casa, né? Daí dava sorte de encontrar em casa e dizer assim, ó... Cara, eu quero entrar nessa excursão, pelo amor de Deus, me põe. Tá, tu e quantas? Não, só eu. Ah, não, só tu, tá beleza. E lá eu de mochila, lá pra frente do Olímpico, pegar aquele ônibus que levava a galera pro Farol de Santa Marta. Fantástico. Então, até que me olha hoje assim, tu fazia isso? Claro! Minha vida era essa. Essa tua época aí de adolescência, daí tu saiu do colégio, óbvio, né? Começa uma outra parte. Mas ali nessa época tu já começou a olhar pro instinto de pra onde que eu vou trabalhar, o que que eu vou fazer. Então, olha só. Dessa bagunça toda, tu nem queria pensar nisso. Não, eu tinha um sonho. Quando eu ficava nos meus devaneios da sala de aula, que aquele mundo era muito pequeno pra mim ali dentro. Desenhando desenhando prancha de surf. Também, onda, adorava desenhar onda, sol, mandala, essas coisas místicas, Eu tinha um sonho que era ser psicóloga, mas eu não queria ficar dentro de um consultório ouvindo as pessoas. Minha ideia era mochila nas costas, mundão, e trabalhar talvez numa tribo, numa cidade pequena, ajudando pessoas, sempre ajudando pessoas. Eu era focada nisso. Com 17 anos eu comecei a trabalhar na Casa dos Síndicos, no setor de expedição, que antigamente era onde se montava, hoje também mas teve outros nomes, né? Montava o balancete contábil do condomínio. E eu tinha esse sonho de ser... Qual era a idade? 17 anos eu tinha. Eu estudava no Pastor Domes. E aí eu queria muito ter dinheiro para fazer as coisas, né? Meus pais separados, eu ganhava uma pensão, obviamente. A pensão minha mãe precisava para as coisas, né? Para me manter em casa. E eu tinha um irmão pequeno também, que não era do meu pai, mas a situação, não tenho nenhuma essa minha história. Era muito difícil com o pai do meu irmão. Então, a minha pensão era para todos nós, o que eu ganhava, né? Sim. Então, e eu queria sair, eu queria viajar, queria ir pro Farol, queria ir pro Rosa. Então, eu cheguei pro meu pai um dia, lá na Casa dos Síndicos, fui almoçar com ele depois da aula e disse assim, pai, quero trabalhar. Porque desde os 12, no verão, o pai me levava pra Casa dos Síndicos, porque ele sabia que eu era tinhosa, né? Então, assim, André, fica sentada aqui do meu lado e vê como é que se trabalha. Eu ficava sentada. Serve café? Aí eu disse, pai, agora eu quero trabalhar de verdade. Mas tu tem 17 anos. Eu digo, tá, mas eu sou tua filha. Não vou, né, e nem tu. Quero trabalhar. Eu vou estudar de manhã e de tarde eu venho trabalhar. O que eu posso fazer? Então tu vai montar balancete. Beleza, comecei a trabalhar.
Bom, terminou o colégio, eu pensei, agora eu vou fazer minha faculdade de psicologia. E passei no vestibular na PUC, primeiro tinha um psicotécnico, não sei se hoje em dia ainda funciona assim, tu primeiro fazia um psicotécnico, uma prova. Se tu fosse aprovado, aí sim tu poderia te inscrever no vestibular de psicologia, tá? Não sei se hoje em dia é assim que funciona. Mas é porque é a faculdade específica de psicologia. Não dá pra ser louco, né? Tem que ter um pouco de equilíbrio pra ser psicólogo, né? Eu não sei se avisaram todos os profissionais. Talvez não tenha mais que psicólogo. Eu acho. Ai, meu Deus. Brincadeira, pessoal. Eu também tenho essa queda pelo Bom, aí fiz o psicotécnico e veio o resultado errado. Veio como se eu não tivesse passado. E eu fiquei, meu Deus, a pessoa é agora doida. É comprovado. Agora tem atestado. Eu fiquei muito mal com aquilo, mas durou um dia, talvez nem isso, veio o resultado positivo e aí eu precisei fazer a matrícula. Cheguei pra trabalhar na casa dos síndicos com aquele papel da PUC, assim, toda animada, entreguei pro meu pai, disse, pai, fazendo vestibular e tal. E meu pai me deu uma olhada, assim, de baixo pra cima, como ele fazia, né? Aquela olhada assim, ó. E quem que vai pagar essa faculdade? E eu... Na URGS eu não ia passar, né? A gente não era uma CDF, né? E eu disse, tu... Não, filha minha, com todo respeito, né? Isso é... Filha minha não vai aí fazer faculdade pra tratar de louco. Assim ele me respondeu. E eu já conhecia meu pai, né? Eu sabia que aquilo ali não ia mudar. Sim, isso era 98, Isso era 2000, porque eu rodei, né? Então isso era 2000. Ano 2000, Eu fazendo cálculos aqui já. Não, isso aqui que é o melhor, é que nesse dia eu fui trabalhar e eu só tinha uma passagem, que era a passagem pra ir. Peguei Chácara das Pedras, morava ali, né, perto da Sojipa, peguei lá embaixo, na Cis Brasil, e fui trabalhar, porque eu disse, eu vou chegar lá e dizer, pai, não tem dinheiro pra voltar, ele vai me dar o dinheiro pra voltar. Até porque hoje eu não vou trabalhar, hoje eu vou na PUC fazer minha matrícula, né? Meu Deus. E aí fui toda gatinha, arrumadinha, de mochilinha, me achando, a futura psicóloga. O Odilei falaria tchotchona. Foi toda tchotchona. Fui toda tchotchona, me achando, toda do surf, toda, né? Cheguei lá, entreguei e ele disse assim, não, me falou isso que eu falei agora. E eu, já conhecendo meu pai, sabia que aquilo era definitivo, né? E eu disse, olha, pai, mas esse é meu sonho. Né? Ele disse assim, Andréia, tu é muito nova pra saber sobre sonhos. E eu fiquei assim, cara, o pai é muito egoísta, eu pensei, né, comigo. E eu disse assim, bom, então também não vou trabalhar hoje. E achando que eu ia, né? E ele disse assim, as escolhas são tuas, André. Eu vou trabalhar. E aí eu disse assim, eu não tenho dinheiro pra voltar pra casa. Ele disse, mas eu tenho. Agora eu tô ocupado. E eu fiquei tão braba que eu voltei a pé, né? Lá do centro da General Vitorino, em Porto Alegre, até minha casa, lá na altura da Sojipa, em Porto Alegre. E tava um calor do cão. Eu tava com uma sandália altinha, assim. Gente, isso dá uns 4 quilômetros. Não sei como, mas ó, depois eu fazia isso com mais frequência, viu? Porque eu fazia como exercício, mas assim, naquele dia eu não tava preparada pra isso. E eu cheguei em casa e minha mãe sabia que eu tinha saído pra isso, enfim, quando eu cheguei em casa, eu morava no térreo, quando eu passei no corredor do condomínio, assim, eu olhei pra ela, assim, eu vi que ela já entendeu qual era a minha situação, né? Sim, a hora, voltando mais cedo. Entrei em casa, bati aquela porta do apartamento, assim, sabe? Aquele drama, assim, aquela novela mexicana. Ela foi atrás de mim, Andréia, olha só, e ela já saiu assim, Andréia, teu pai sabe o que é melhor pra ti e tal. E eu não admito que tu fale comigo, porque tu aceita tudo que o pai faz, o pai não sei o quê. E fui pro quarto, chorei, me tem uma cena assim que eu falo sempre, ela também. Eu fui pro roupeiro, me encostei no roupeiro e desci chorando. Sabe? Disse assim, ó, vocês não me entendem, vocês não me respeitam, eu não sou essa pessoa que vocês acham que eu sou. Tu tá falando um story que se tivessem filmado ia ser engraçado de ver hoje. Não, super dramático, drama. Super dramático. Eu sempre fui boa nisso também, viu? Como é que é o nome da mãe, desculpa? Vilma Dona Reis. Vilma. Ela gosta de que chamem ela pelo nome completo, Vilma Reis. Vilma Reis, respeito. Um tu beijo, também mãe. tu é Reis Vendrúsculo, né? Eu sou Andréia dos Reis Vendrúsculo. Dos Reis Vendrúsculo. Isso e o nome aí. do pai? Bernardino Vendrúsculo. É o vereador Bernardino, né? É, o grande Bernardino, saudoso Bernardino, né? Ele chegou lá, nós vamos ter que falar um pouquinho da história do pai também. Vamos. Não vou conseguir deixar passar, porque eu sei da Não trajetória, tem. mas por enquanto ainda é Andréia só. E aí, como é que virou essa página aí? Aí tu entendeu, bom, então aqui o negócio buraco é mais embaixo. Eu entendi que eu não ia conseguir, no outro dia eu tava pronta, trabalhando, de cabeça erguida e pensando, vamos lá. Só que eu sempre fui, assim como meu pai, sou muito parecida com meu pai, né? Eu sempre fui muito firme. Então, assim, obviamente, ele tava falando comigo como se nada tivesse acontecido e eu tava... Até que chegou um dia e ele disse pra mim, ó, não vai mais poder trabalhar aqui. Tu tá muito mimada, mal educada e tu tá precisando que a vida te ensine algumas coisas. Então, hoje é teu último dia de trabalho aqui. Eu, como disse há pouco, né, já conhecia meu pai, sabia que aquilo tava decidido. Ok, muito obrigada.
né? Peguei minhas coisas e pensei... Um pouquinho de orgulho. Eu disse, cara, o que eu vou fazer agora? Eu digo, agora eu vou ter que conseguir um emprego, porque esse cara vai ter que ver que eu não sou mimada, eu vou conseguir um emprego. E aí desci ali pela General Vitorino, tem uma galeria, que eu esqueci o nome agora, que tem uma loja Toque. Não sei se ainda tem uma loja Toque feminina ali, que é de roupa feminina. Podemos pesquisar, ver se tem? Claro, pra ter uma memória. Pesquisa aí, Beta. Vamos Toque. ver na Andradas, loja da Andradas. Loja Toque, roupa feminina na Andradas. T-O-K. T-O-K. Toque. Loja Toque na Andradas. Na Andradas, Porto Alegre. Andradas, Porto Alegre, isso aí. A gerente era a Fernanda, lembro até hoje. Ali, ó. Ali, aquela fachada ali, ó. Temos o primeiro, Isso temos aí. aqui o primeiro trabalho. Ali, ó. Que tem a setinha ali, ó. Temos aqui, temos que registrar isso aqui, porque foi pouquíssimos que tiveram a oportunidade de te ter trabalhando, né? Porque Vendeu uma roupa. Não, e olha só que alegria. Eu chegar e falar isso pra pessoa, não tá bom em ti, não. Vou te mostrar uma coisa que fica linda em ti. É um pouco mais fácil do que vender serviço em condomínio, né? Olha, vender roupa é um pouco mais fácil, eu acho. Eu acho que eu vendo melhor que o serviço em condomínio. Não, tu te dá melhor. Eu acho que, né, se nós fizer um balanço assim... Pode ser. Tá. Mas hoje tu tá algo... até fazendo marketing pra eles, ó. Então, o jogo virou, manda beijo. Isso aí, então, deixa eu dizer que tem uma parte muito engraçada da minha vida. Eu trabalhei 3 meses, aí o contrato de experiência na Toque. E eu sabia que ia sair antes, já existia a proposta do meu pai de retornar, mas eu estava disposta a pelo menos concluir o meu contrato de experiência. Então a Toque ficava muito próxima da casa dos síndicos, e aí eu consegui o emprego, fiz uma seleção, tinha umas 40 gurias lá no Oswaldo Aranha, num prédio super quente, assim, não sei quantas entraram, mas eu era uma das que estava lá dentro do negócio. Bom, ia trabalhar na Toque e avisei meu pai, consegui meu emprego, viu? E ainda desaforada, né? Mimada, conseguiu um emprego. Ainda bem que esse pai não tinha WhatsApp na época, né? Imagina as mensagens desaforadas que ia receber. Bom, aí trabalhando, o pai na hora do almoço descia pra ir almoçar e ele parava do outro lado da rua e ficava me olhando. E eu, obviamente, via que ele tava me olhando na calçada. E aí teve um momento ali que a Fernanda, que era a gerente, chegou pra mim e disse, Andréia, quero conversar contigo. Eu pensei, tô vendendo tão bem, né? Que será que essa mulher quer comigo, né? Ela disse, Andréia, eu observo que tem dias que tem um senhor com um pouco mais de idade que fica do outro lado te olhando e tu encara ele também. Tem alguma coisa acontecendo? Eu posso te ajudar? E, gente, sabe o que eu respondi pra ela? Bem séria. Não precisa te preocupar. É um velho tarado. Não precisa te preocupar. E ela, não, mas é que isso é muito sério. Não, velho tarado, vocês veio do centro. Não acredito. Sim. E aí ela insistiu comigo porque ela ficou preocupada com aquela situação. Ela disse, mas tu já conhece ele? Eu digo, claro que não, por isso que eu fico olhando pra ele ver que eu não tenho medo dele, vai tarado. E saí fora, eu fui arrumar as roupas lá no cabide e tal, e ela ficou me olhando, me filmando, como se diz, né? E isso já tava quase na reta final de eu concluir meu contrato. Eu nunca disse pra ela que aquele era meu pai, né? Mas eu disse pra ela que tava surgindo outras coisas na minha vida. E aquele não era realmente o que eu, né? Não ia me demorar ali. E nesse meio tempo, nesses 3 meses, algumas vezes eu fui transferida pro shopping de Canoas, precisava trabalhar lá, então assim, eu tinha que voltar de trem de noite, fechava o shopping às 10, saía às 11. Eu tinha aí 19, 20 Começou anos. a virar um problema pra ele também. Não, preocupação, né? Não, ele nem sabia, eu não falava pra ele. Não, eu era muito orgulhosa, sempre fui muito orgulhosa. Eu não falava pra ele nem pra minha mãe qual era a situação exata, porque ele sabia que eles iam se preocupar e iam me cortar, então eu não falava, eu me virava. Então, descobri uma loja de surf que tinha ali pertinho, cheguei pros guris e falei, alguém aqui pega o trem no final? 2, 3, olha só, vocês me esperam porque eu saio da Toque e venho aqui com vocês pra eu não ir sozinha, né? Então, assim, eu ia agitando. Durou 3 meses, foi uma experiência incrível e eu saí de lá pra voltar pra casa dos síndicos. Não, e o tal do velho tarado, com todo o respeito que tu disse primeiro, teu pai era lindo, né? Teu pai tinha olhos claros, era um gatão, cara bonito. Meu filho é muito fotos parecido dele. com ele, né? Meu filho é muito parecido. parecido. E é Bernardo, né? Bernardo é uma homenagem pra ele, né? Eu imaginei. É uma homenagem pra ele. Meu pai era muito bonito, muito comunicativo. Imagina a dona da loja, né? A gerente da loja falando pra ti, tá, mas esse velho não tá com cara de velho tarado. Que sorte, a tua... Velho bem vestido, bem apanhado. Mas, André, o que eu tô fazendo aqui? Podendo te dar bem, né, André? Eu acho que talvez tá na hora. O Beta, abre o Instagram dela aí. Vamos puxar uma foto desse gatão aí. Porque realmente o seu Bernardino foi... Era um galã. Vamos ver se a gente acha aí. Meu filho e meu esposo.
E tu sabe que dessa história é muito engraçado que dessa briga de Tem bem pra baixo, Beto, tem uma foto bacana dois do meu pai. bicudos não se beijam, né? Aquela história, né? E aí Sim. vocês dois orgulhosos, mas, né? Não, Ele assim, cuidando, mas... Luiz, e assim, ó, o meu pai foi meu melhor amigo. A relação que eu tive com meu pai foi uma relação surreal, assim, sabe? Foi uma relação muito bonita, de muita qualidade, assim. Nós Pode ir baixando aí, tá bem, mas tá bem pra baixo. É, tá mais pra baixo. Ali aparece ele, mas tá muito pequeno. Tá mais pra baixo. Tem uma foto dele no teu Que ele tá Instagram bem ontem, galã. lindo. É, mais pra baixo ainda. Pode ir, Beta. Vai sem medo. É, tá indo. Tá indo. Não, pra quem não tá assistindo, depois entra no Instagram da Deia que você vai ver. Aí tem uma foto de vocês juntos. É, mas ele não aparece tanto, Não, tá com sombra. vai mais uma. Não, tem uma ali embaixo que, olha... É, aquela foto faz sucesso. Não, mais pra baixo. Nós vamos achar ela. Tá, enquanto isso, tu voltou pra casa do síndico na missão dada já, tipo, chegou lá, daí de volta e falou, tá, Cheguei. ok, vamos quebrar os pratos não, aqui. achei que... Não é essa. Já dá pra ver a beleza do homem. Mais pra baixo. Então, voltei pra trabalhar no caixa. Eu fui ser caixa. Na época, as administradoras imobiliárias tinham um caixa. Tu podia pagar o DOC de condomínio na administradora. Só que não durou quase nada essa minha experiência lá, porque quando eu tava arrasando, achando que tava tudo certo, tudo bem, cheguei pra trabalhar, meu pai me chamou e disse, Andréia, a partir de segunda-feira você vai trabalhar na Crédito Real. E eu disse, como assim na Crédito Real? Na concorrente, né? Ele era muito amigo do, então, diretor da Crédito Real, Gaspar. E aí eu fiquei, mas como assim? Ah, essa eu e ele na praia. No Farol de Santa Marta. Agora eu entendi também uma bela conexão. Era lá que tu veraneava, geralmente, com eles? Nós íamos muito pra lá, porque eu sou de família de tios surfistas, né? Então, eles também iam pra lá e minha mãe... Ali, aquela foto ali. Ali. Cara, ó... Era um gatão, né? Um velho tarado desse atrás de ti, bem vestido assim. Não é todo dia, O né? seu Bernardino fazia sucesso, né? Demais. É demais. E ele era fantástico. Não é porque meu pai, não é porque já não está aqui, mas meu pai era um cara, uma casa cheia, um autodidata, um cara fantástico, assim, um cara muito sério, né? Grosso. Não tinha essa coisa de carinho, de mimimi, nada, não tinha isso, né? Era o que tinha que ser. Mas com o coração mais gigante que eu conheci na minha vida até hoje, é o coração do meu pai. Certeza. Mas talvez ele na nossa percepção de carinho é diferente do que era também a geração deles, né? Sim. O carinho na geração deles era educar, era dar o caminho, era dar o exemplo, e né? muito também do que eles tinham vivido, né, Luiz? Meu pai foi um cara, um sobrevivente, é como eu gosto de denominar, assim, o pai. Da realidade dele. Meu pai foi um cara muito miserável, uma infância muito miserável. Ele contava assim, momentos em que ele comeu casca de banana do vizinho, né? Que ele descartava, ele comia com os irmãos. Que loucura. Né? Então, assim... É inacreditável na trajetória, né? E meu avô era uma pessoa muito difícil, batia muito nele e nos irmãos. Então, eles ficavam, às vezes, 2, 3 dias na mata, dormindo, com medo de voltar pra casa. E eu tô falando de crianças com 6, 8 anos de idade, né? Então, assim, chego a me arrepiar, porque o pai nunca disse um eu te amo pra mim, né? Vou chorar, mas faz parte do jogo. O pai nunca disse um eu te amo, mas nunca me faltou estudo, nunca nada. E quando eu perguntava, pai, tu me acha bonita? Que bobagem, né? Que bobagem! E eu fazia pra incomodar mesmo, né? Pai, eu te amo. Ele me olhava bem sério e batia a mão na mesa, assim, sabe? E por muito tempo eu achei que ele não me amasse, Luiz. Por muito tempo. Eu chegava a escrever cartas pra ele com 15, 14 anos, que eu queria que ele me amasse. Eu não digo que eu podia ser uma atriz mexicana, né? E aí um dia eu tava lendo, eu sempre li muito. E por causa dele, meu pai, todos os presentes que me deu na vida foram cursos e livros, né? O pai foi terminar o colégio, depois na fase adulta por distância, como se diz, né? Por correio. Falava ainda muito errado, também tinha muita dificuldade na escrita. E aí, um dia, estava na madrugada no meu quarto lendo. Eu gostava muito de ler Marta Medeiros e tinha uma crônica, Quantas Formas Há de Amar. Essa crônica mudou a minha vida, porque lá falava de uma mãe muito dura, né, que não dava carinho, mas que se esmerava em pentear o cabelo da filha para ler bonita para a escola, né? Que aquilo era Eu Te Amo. Naquele pai que era severo demais, mas que trabalhava feito um louco para que os filhos pudessem estudar numa escola boa. E aquilo eu fui me identificando com aquilo. E se eu pudesse, eu tenho aquela madrugada assim, clara para mim, como se fosse agora. Naquele momento eu tinha vontade de pegar, ir lá na casa dele e dizer, pai, agora eu entendi que tu me ama.
né? E agora tu também consegue, depois de um tempo, tu vai vendo o nível de estresse que era a vida dele também, né? Demais. De fora parece que é um cara rígido, não sei o que. Cara, tu imagina o que esse cara tava construindo. Tu sabe hoje, né? O peso tu carrega junto, né? E assim, eu digo o pai um sobrevivente, porque assim, meu pai chegou, Luiz, a dormir até na Praça da Matriz por não ter dinheiro para pagar a pensão e voltar para onde ele morava, no centro de Porto Alegre. Meu pai era um cara assim que ele tinha aquela ideia certa de que ele não podia se aproveitar das pessoas, que ele não podia, eu vou lá e vou dizer que eu tô sem dinheiro, sou um coitado, e a dona da pensão vai me dar, né? Muito pelo contrário. Aí já foi na inauguração da Casa dos Síndicos, o pai já tava com um câncer bem avançado, dá pra ver a diferença nas fotos, e vou dizer pra ti, Luiz, eu não percebia isso nesse momento. Eu tô grávida, inclusive. Foi 2018, então, essa é a 2018. Foto. Isso aí é junho, isso aí é precisamente 28 de junho de 2018. E eu vou contar agora algo bem interessante dessa foto. Eu vim do Hospital Mãe de Deus para essa celebração. Eu tava com gripe A. Eu tinha que usar máscara. Tirei para fazer as fotos ali. Eu tava grávida do Bernardo. Tinha voltado de uma viagem do Ushuaia de férias com o Guilherme e com mais o casal de amigos que são os padrinhos do Bea. Voltamos todos doentes. Eu fui de lá direto pro hospital. Fiquei internada. E o médico não queria me autorizar a sair. Eu disse para ele, o senhor não tá entendendo. Eu assino onde for. Mas eu não vou ficar longe desse dia hoje, que é a inauguração da sede. Eu inaugurei, eu atropelei. Que é aquela sede linda de 3 andares lá. Isso. Maravilhosa. E eu atropelei, Luiz, ela não estava pronta nesse dia. Eu atropelei pra gente fazer a inauguração, porque hoje eu vejo assim, com certeza, meu anjo da guarda estava me dizendo, faz isso logo, né? Porque menos de 3 meses depois o pai partiu. E assim, ele ficou brabo comigo, porque ele era muito perfeccionista. Ele disse assim, vai inaugurar um negócio assim. Eu digo, pai, tem que ser agora, tem que ser, tu tá te amarrando, tem que ser agora. E foi uma noite de muita alegria para ele. E eu não conseguia enxergar ele como agora eu enxergo, né? Eu olhava e dizia assim, ó, nem parece que o pai tá doente. E se você olhar aquela foto que eu te mostrei, ela tem uma diferença de 2 anos para esse momento. 2 anos? 2 anos. Olha só. Percebe que ele tinha os olhos de cor diferente, porque uma era prótese. O câncer que meu pai teve foi um câncer muito raro, um melanoma, estágio 4, e ele atingiu o olho do meu pai. Então, entre o diagnóstico e meu pai tirar o olho, tem um nome específico dessa cirurgia, agora não recordo, foram 15 dias. E aí o câncer surgiu em 2013, em 2016 as primeiras metástases, e daí de 2016 a 2018 a situação complicou bastante. Mas eu não percebia isso. Sim. Eu não percebia isso. A tua relação com ele, quando tu fala, eu não percebia talvez o amor, hoje tu percebe totalmente que tudo era amor, né? Tudo, até me fazer passar trabalho. Como eu te disse, né? A gente vai ter bastante tempo, porque, nossa, se eu for te contar, ontem estava jantando com o Girley, ainda contei vários, vou dizer assim, trechos da minha vida, da minha história com o pai, que esse cara não gosta de mim, entendeu? Hoje em dia eu penso, pai... Eu quero ouvir um pouquinho dessa parte da trajetória. Então, depois lá em 2000, tu entrou pra... Eu fui pra Crédito Real. Daí fui pra Crédito Real e lá na Casa dos Síndicos nós não tínhamos já uniforme. Já estamos nos 2000 já. Isso, 2001. Tá. E aí não tinha uniforme na Casa dos Síndicos e na Crédito Real tinha. Era uma sainha toda bonitinha, sexy, até assim, justinha, até o joelho, camisa branca, meia calça preta, escarpão. Eu digo, gente... Era uma época que tava se quebrando paradigmas, né? 2000, Exatamente. Anos 2000, modernidade. Daí, aí nisso ele fez uma proposta pra mim, também foi tudo muito louco nesse ano. Ele disse assim, Andréia, eu quero que tu estude direito. Eu, tá louco, eu não nasci pra isso, eu odeio isso. Ele disse, como é que tu odeia uma coisa que tu não conhece? Eu quero que tu estude direito, tu vai fazer um semestre. Se for horrível pra ti, se tu for muito infeliz, eu pago essa porcaria dessa psicologia, eu pago até cinema pra ti lá na Europa, tu vai embora. Aí tu foi pra provar pra ele que vai... Tô podendo até ir pra Europa estudar cinema, é claro que eu vou. Tá valendo essa advocacia. E aí ele estudava na Ubra, ele fazia direito. Mas ele tinha visão pra ti advogar, juíza, ele tinha alguma coisa, um porquê disso? Pro meu pai, na ideia dele, acho que por ser daquele tempo, aquela pessoa do interior, de tudo que passou, pro meu pai existiam 3 cursos que eram cursos dignos de muito respeito. Medicina, engenharia e direito. Né? E ele entendia que para eu tocar um negócio dele, para eu estar inserida dentro do contexto da administradora, o direito seria o mais adequado. Né? Então, e ele estava fazendo a faculdade de Direito, ele estava no início da faculdade. Malandro também, né? Porque eu fui colega dele, né? E eu fiz a faculdade por mim e por ele depois, né? Os trabalhos, Tu tem 2 diplomas. Né? Exatamente. Bem por aí. E aí, então, fui desafiada a fazer Direito e trabalhar na Crédito Real. Bom, a minha vida aí se transformou, Luiz, porque é o seguinte, a minha experiência da TOC não me trouxe muito isso, mas na Crédito Real, eu trabalhei 1 ano na Crédito Real como estagiária do departamento de pessoal,
E foi a primeira vez que eu não fui a filha do chefe. E foi libertador. Não existe nada que defina que não seja essa palavra, essa expressão, libertador. Falar sobre empreendedorismo familiar é completamente diferente, porque parece que é tudo mil maravilha. Não, a família. Não. Esse programa serve pra isso também, tá? Não, e foi libertador, contar vou te a dizer, trajetória. especialmente, Luiz, com as pessoas da equipe. Porque assim, não pensa que eu era convidada pra almoçar com a galera. As pessoas queriam falar mal do meu pai. Então eu não era convidada. Né? Eu ia entregar tudo pro meu pai. Numa época que chefe era chefe, né? Chefe era chefe. Então, Brabo, assim, ó, cobrança. se eles quisessem falar alguma coisa que eles iam fazer, eu ia entregar pro meu pai. Eu ia ser a X9. Então, eu tava fora de tudo. E eu, comunicativa desse jeito, né? Querendo falar, me meter, enfim, o pessoal me cortava. Então, eu não tinha essa amizade, eu não tinha essa entrada. Eu fui pra Crédito Real e eu fiz um acordo com meu pai e com o Gaspar. O seu Gaspar, que era o diretor, então, na época, que eu não poderia dizer a minha origem. Eu era uma estagiária que tinha passado pela seleção. Eu não poderia dizer que meu pai era o diretor da Casa dos Síndicos e que eu tinha trabalhado lá e que eu estava lá por um tempo. Não poderia dizer. Mais tarde, inclusive, eu descobri que meu pai até reembolsava a minha bolsa de estágio, né? Mais tarde eu descobri. Então, assim, foi realmente... Que é mais prova de amor, ele... Bom, cara, contrata ela aí. Não, mas eu não tenho vaga. Não, eu pago o salário dela. E aí fui eu, plena, pra faculdade de Que fazia Direito. parte da tua evolução, né? Fazia. Não, e o que eu cresci... Porque o que acontece, Luiz? A Crédito Real, na época, tinha 150 funcionários. E eu sempre fui encantada com esse lance de nome. Tem que saber o nome das pessoas. Tem que chamar. Eu entrava no ônibus, eu olhava lá o cobrador de ônibus e dizia: Oi, Luiz, tudo bom? Bom dia. Sabe? Então, eu sempre fui ligada nisso. E aí eu pensava, cara, eu vou ter que decorar o nome dessas pessoas todas, né? E aí tinha uma atividade que era minha, que era quando alguém entrava na imobiliária, tu tinha que levar em todos os setores e apresentar as pessoas, né? Eu digo, isso aí vai me ajudar, porque no quinto, sexto que entrar, eu vou estar sabendo o nome de todo mundo. Né? E foi engraçado porque, assim, eu fazia o quê? Desse jeito que eu sou hoje, eu já era ontem, né? Então, eu chegava assim, licença, pessoal, bom dia, vamos dar bom dia pro Luiz, nosso novo colega que vai trabalhar. E o pessoal, no início, ficava assim, tinha aquele pessoal com mais idade, ficava assim, que essa guria louca, pra gente cheio de trabalho, essa guria gritando aqui no setor, entendeu? Tu imagina se eles soubessem de onde tu vinha, daí eles vão falar, só porque a filha do cara tá na outra empresa. É verdade, esse é o mundo, é verdade. E aí, eu me lembro que todos os colegas novos diziam assim pra mim, nossa, e tu faz todas as apresentações assim, tu sabe o nome de todo mundo, né? Eles diziam pra mim, não, e tu tem entusiasmo, né? Começou a ganhar admiração de quem tava chegando. E aí eu comecei a ganhar o pessoal que chegava, porque eu chegava de manhã, tinha a questão de ponto e tal. Oi, André, e aí, e tal, não sei o quê. E aí eu tinha um setor, né? Não vou aqui nominar as pessoas, mas tinha um setor que eram pessoas com bem mais idade, pessoas com idade do meu pai, por exemplo, né? E um setor de muita, todos eram de responsabilidade, mas aquele era um setor de muita responsabilidade. E o pessoal era muito quieto, e quando eu entrava lá, eu mantinha meu entusiasmo, mas assim, eu não tinha nada em troca, né? E quando saía de lá, o pessoal dizia, nossa, mas aqui o pessoal ou não gosta de ti, ou eu digo, não, é que aqui é muita seriedade, é muito compromisso, eu não julgava. E um dia aconteceu algo fantástico, Luiz, eu entrei, e a pessoa responsável desse setor era uma senhora de idade, muito séria, muito, sabe? E ela disse assim, chegou aquela animada do departamento pessoal. E eu pensei, opa, ela nunca me recepcionou assim, né? Quem sabe, né? Eu não entendi. Tu tinha virado uma curva, tu tinha passado Eu não entendi inicialmente se era irônico ou se era verdadeiro. Mas eu pensei assim, cara, tem que ser verdadeiro, né? E aí eu entrei, fui dando oi, bom dia, cheguei nela e falei, esse fulano e tal. Ela disse assim, sabe que hoje realmente era um dia que a gente precisava que tu viesse aqui. E aí eu vi que era de verdade. E eu saí de lá, Luiz, assim, ó. Eu me lembro que eu fui pra casa. É emocionante. Não, eu fui pra casa, eu pegava o ônibus ali no terminal, ali no mercado público, e eu fui na janelinha, assim, ó. Agora eu vou fazer a vida de todo mundo feliz aqui. Sabe o que eu fiz hoje? Eu fiz o setor mais chato rir. Não, sensacional. E aí, eu me lembro que eu tinha o Marquitos, o Marcos, grande Marcos aí, o Dani, que eram meus colegas tu convive do setor. Com eles ainda? Conhece eles? Em redes sociais, a gente se fala. Depois a gente manda pra eles um corte. Com certeza. E aí eles me convidavam pra comer X no Centrão. Lá, cara, era demais. Ela comia X, me lambuzava, os guris me aprontavam coisa. E um dia derrubei uma máquina super grande do setor, uma impressora, que era cara pra caramba, e quebrou. E assim, eu achei fantástico, porque eles ficaram super preocupados de como eu ia pagar. E aí eles disseram assim, a gente vai te ajudar e tal. Eu digo, não, será que eu vou ter que pagar? A primeira coisa, será que eu vou ter que pagar? Porque lá na Casa dos Síndicos a gente tinha outros procedimentos, né? E aí eu disse, não, vamos ver, mas se for o caso, eu parcelo, eu pago. E eles estavam preocupados como eu ia resolver aquilo. Um mês depois, não precisei pagar, consertaram. Um mês depois, meu pai disse, André, acabou o teu tempo de crédito real e tu vai voltar. E aí eu não quero voltar.
Lá na Crédito Real, tu não tinha que carregar o peso da responsabilidade que tu carregas até hoje, né? Também, Porque perfeito. Isso eu deixei, talvez eu acho que a gente nunca falou nesse ponto, mas eu sempre percebi em ti uma carga, e eu tô dando esse momento não só para mim, como para todos. Eu sempre senti em ti uma carga de responsabilidade muito grande, e eu queria entender aonde que o teu sonho conectou com o sonho do teu pai e da Casa do Síndico, porque eu tô vendo isso, eu tô vendo que tu foi descobrindo um caminho. Assim como teu pai também descobriu um caminho para chegar na Casa do Síndico. Eu quero saber também como é que começou lá. Sim. Mas tu não precisava na Crédito Real ter aquela responsa de, cara, aqui sou eu, tenho que fazer acontecer. E aí eu me lembro que eu cheguei na sala do seu Gaspar e pedi pra falar com ele. Fui lá onde ficava a direção, que era um lugar todo bonito, assim. Ele tinha uma secretária dele. Enfim, eu cheguei e disse que quero falar com o seu Gaspar. E ele disse assim, o que tu quer falar com o seu Gaspar, guria, né? E eu disse assim, preciso de uma hora com ele bem rapidinho. Aí sei que ela conseguiu, ligou lá pro DP e disse, olha, ele pode falar contigo agora. Desci correndo e cheguei lá e disse, seu Gaspar, o pai, né, me comunicou que tá acabando o meu prazo. Ele sim e tal. Eu disse assim, seu Gaspar, eu queria fazer uma festinha no meu setor para me despedir de todo mundo, porque agora eu tô indo sem querer. Eu não quis vir e agora eu não quero ir embora. E aí ele disse assim para mim, Andréia, tá liberado, eu vou te dar um presente, eu tenho até hoje. Ele se virou, pegou uma caixa bonita de madeira, assim, de caneta, abriu e tinha uma caneta super bonita de madeira, com crédito real gravado. E ele disse assim, Andréia, dou essa caneta para clientes muito especiais. E eu te acompanhei nesse 1 ano, né? E eu já dei um retorno pro teu pai, né? E eu quero que tu guarde isso de presente, que ela faça com que tu assine coisas muito importantes na tua vida, e enfim. E, cara, eu saí de lá carregando aquilo, assim, ó. Né, maravilhada. E eu disse assim pra ele, tá, eu não tava de bolsa, de uniforme, não tinha bolsa, não tinha nada. Eu disse assim, eu passo depois aqui e pego. E ele, por quê? Eu digo, não, porque eu vou sair com ela na mão. Ele assim, sim, mas é pra ser com ela na mão. Eu saí de lá assim, né? Assim? Assim, né? Cheguei no setor e guri, né? Daí os guris assim, né? Ganhou essa caneta. E eu, não, olha só, gente, tô indo embora, né? E por quê? Por que te mandaram embora e tal? Eu digo, claro que não, é que eu vou fazer outra coisa. E vou fazer uma festinha de despedida e tal. E eu pedi pro seu Gaspar, eu falei, seu Gaspar, eu posso falar o que eu tô indo fazer? Ele deve, né? E os meus chefes, que eram o Rony Von e a Silvia, um grande abraço, um beijão pra eles também. Só o Rony sabia que eu tinha essa origem, né? E essa o Rony ligação. era extremamente discreto. E aí, quando eu falei na festinha, gente, tô indo embora e tal, não sei o que, tô indo pra casa dos síndicos, e o pessoal, indo pra concorrência, não sei o que, os guri começaram a implicar comigo, e eu disse, gente, aqui, eu tô voltando pra crédito, pra casa dos síndicos, né? A empresa, ela é do meu pai, e os guri... Não, eu não acredito que tu tava aqui de espiã. Não, e cara, e a gente se preocupando que ela não ia ter dinheiro pra pagar a máquina, o pai dela tem dinheiro e tal. E assim, gente, foi fantástico. Primeiro eles ficaram magoados de verdade comigo, né? Primeiro eles ficaram magoados. Pô, a gente, todo esse tempo aí, 1 ano, e tu não sendo podia enganado. dizer. Mas depois eles entenderam que era por uma boa razão. Eu voltei pra casa dos síndicos. Nesse meio tempo, fui fazer a faculdade de Direito, né? Eu tenho também uma passagem, assim, do dia do vestibular que eu guardo com muito amor na minha gaveta de memórias, né? Eu fui fazer, assim, totalmente com desdém. Inclusive, eu ia sair de lá e ia pra praia. Então, as gurias estavam me esperando pra ir pra praia. Eu não tava nem aí pro vestibular. Eu fiz na UBRA a faculdade. A UBRA é uma faculdade muito conhecida por... todo mundo entra. Mas a média era altíssima e era super difícil de sair da UBRA. E aí, eu disse assim, eu vou passar nesse vestibular. Imagina, o vestibular da UBRA, eu vou passar. Cheguei lá, fiz o vestibular de qualquer jeito. E quando eu saí da sala... Meu pai estava próximo, segurando, assim, um copo de suco e um salgado na mão, assim. E as pessoas saíam das provas, assim, e ele olhava e ria, assim, sabe? E aí eu fui me aproximando e eu fui sentindo que eu estava diminuindo, porque eu estava envergonhada pelo que eu tinha feito. Porque meu pai estava muito entusiasmado que eu estava lá dentro e eu devia ter me dedicado mais para fazer aquilo. Nem que no fim eu não gostasse, né? E aí eu fui caminhando, assim, como se fosse uma distância de 1 quilômetro até ele, assim, sabe? E quando eu cheguei bem perto, um senhor junto com uma outra moça, assim, da minha idade, assim, parou ele se abraçou, não sei o que. Daí eu me aproximei e o senhor estava dizendo assim, minha filha veio fazer vestibular de medicina. E ele disse assim, e essa é minha guria fazendo de direito, olha só, vai ser doutora, vão ser doutoras gurias e tal. E aí eu senti mais vergonha ainda da minha atitude. Né? Fui pra praia, não consegui pegar praia, não consegui nada, porque eu fiquei me sentindo horrível, né? Entrei, né, como é que se diz quando tu fica na espera, né? Suplente. Consegui de suplente. Pô, o vestibular da UBA era muito fácil. Só sabe quem é esse nome suplente, nossa galera que ficou pra...
Isso aí. Pessoal que é CDF, talvez meus sócios não saibam. O Suplente é o pessoal que não passa. Pescagem. Laura Cleiton, avisar meus sócios, né? Muito Pablo, importante, né? muito importante. E aí fui pra faculdade de Direito com o pai. E o pai na faculdade dizia que ele era meu marido, né? Muitos professores, né, se dirigiam a mim e falavam, seu esposo não veio na aula e tal. É meu pai. Ficava braba, né? Meu pai. Um dia teve uma passagem muito engraçada, porque eu ia sair da aula, às vezes eu voltava de carona com ele, e nesse dia eu ia voltar de carona com ele. E aí eu cheguei pra comprar um lanche no bar lá da universidade e vi que tava sem a carteira. Eu tinha pedido um lanche de tarde na casa dos síndicos e deixei na minha mesa. Né? E cheguei pra ele e falei, pai, me dá 10 pila aí que eu tenho que pagar lá a cantina, lá peguei um lanche e tal. Ele tava falando com uns amigos dele no recreio, dentro da sala, né? Abriu a carteira, me deu os 10 pila e eu saí. Aí eu lembrei, eu não vou voltar com ele. Voltei pra dizer pra ele que eu ia voltar com as gurias. E ele tava dizendo assim, não, grudou em mim desde o semestre passado. E eu, pai, isso aqui que ele fez? Ele se virou, olhou pra mim e disse, mãe! Sabe casal que se chama de pai e mãe? Eu comecei a rir, ele começou a rir. Eu disse assim, não, pai, tu não tem limite, né? E deixou por isso mesmo. Ele e tu também, que já conhecia a peça. Então, assim, meu primeiro namorado foi da faculdade, da universidade. Eles eram amigos. E o dia que ele descobriu que eu não era a esposa do meu pai, eu vi aquele alívio na cara dele, assim, sabe? Ele veio pra cima que nem um leão também, né? Agora tava ali. Não, e assim, a gente fazia Tinha uma marcação cerrada, pô. E ele sempre, seu Bernardino, tudo bem com ele? E eu... Cara, estranho, né? Seu Bernardino Educado. pra cá, todo educado. Não, tá tudo bem com ele e tal. Mas eu não falava assim, meu pai, né? E aí, um dia no churrasco lá que a gente fez da galera, ele veio e disse assim, seu Bernardino não vem? Eu disse, não, o pai hoje não sei o que. Ele, que? Teu pai? Eu disse, sim, meu pai. Ele, não é teu esposo. Não. E aí, comecei a namorar. E aí, mas vocês se formaram juntos? Ou ele não se formou? O pai faltou 4 cadeiras pra ele se formar, que eram justamente aquelas cadeiras que não tinha como eu fazer por ele, né? Que eram as cadeiras de sajubra, que era o atendimento à sociedade, às pessoas de baixa renda, enfim. Então, tu tinha que ir já brincar de advogado. E tinha que ser ele, não podia ser eu, né? Porque os trabalhos, prova... O pai, uma vez, nós tínhamos que sair da sala de aula, porque eu terminei minha prova, ele sentado à frente... E ele puxou minha prova e me deu dele em branco pra eu fazer. E o professor viu. Que maravilha, que baita exemplo. Não, e agora eu quero ensinar aqui pro pessoal cola, né? Se era de marcar, ele tinha uma técnica. Então, assim, ele pegava a caneta Andréia, né? Eu vou fazer pra ti o número da questão 2, por exemplo. Né? Daí a gente sentava ao lado. Daí ele fazia assim, ó, 2, até eu olhar. Quando ele via que eu olhava, ele fazia assim. Eu tinha que fazer assim, ó, A, B, C, D e E. Né? Essa é a cola universal, eu sabia dessa. Eu ia colar de ti. E foi ele que me ensinou. E aí eu olhava... Temos um corte. Ó. Não, aí ele fazia assim, ó. Que vergonha. 2. Aí eu olhava, tipo, era A. Eu fazia assim com a minha caneta, entendeu? Daí ele ia lá e anotava. É A, B, C, D e E no meio, né? Só que olha só como ele era esperto. Ele só me contou isso quando eu tava na universidade. Porque quando eu tava no colégio... Ele não deixava. Aí ele não falava sobre isso, entendeu? Mas na faculdade que dele tava aí ele junto... precisava. Aí, daí podia, né? Daí aquela ideia de 6 e 8 leva pro mesmo lugar, valia na faculdade. Mas é uma coisa muito engraçada isso, tá? Porque isso aqui é vida real. E muita gente, porque tudo certo pelo certo. Não, certo pelo certo, sim, mas quando tu tá aprendendo, quando tu é jovem, tu tem umas coisas, nos momentos... Não era lá mas que eu o ia teu aprender. pai era muito sério, né? Muito. Tipo assim, a Tárcia deve estar querendo nos matar, porque isso aí quebra a compliance do colégio, né, Tárcia? Ela vai vir aqui. Eu vou convidar ela, né? Ela vai ter que vir aqui. É verdade. Mas tem essa coisa, né? Porque às vezes até mesmo a criança levada, a gente tem que entender. A criança levada, um dia ela vai achar o caminho dela. Acredita. Mas talvez a criança levada vai ter que ter um Bernardino pra dar exemplo também pelas coisas que importam. Puxar, né? Pra Porque puxar. olha que bacana isso, né? Ao mesmo tempo que tu tinha essa relação de cobrança, de um outro lado tu tinha uma relação de confiança muito grande com ele, né? Sim. E isso que construiu tua trajetória na Casa dos Síndicos. Eu quero entrar pra Casa dos Síndicos agora. Vamos lá, então. A Casa dos Síndicos ela tem 30 anos, né? 30 anos em Canoas, né? Mas a Casa dos Canoas. Síndicos tem quase 40 anos de história. Ela começou como Gaúcho Imóveis, Sim. né? Que era a primeira empresa do meu pai. Aí ele começou a Gaúcho Imóveis. De dia ele trabalhava na Gaúcho Imóveis e à noite ele era vigilante da Petrobras. Né, trabalhava, ele dormia 2 horas por noite, trabalhou por 6 anos, se eu não me engano, assim, dessa forma, até quando ele conseguiu fazer um caixa, um pé de meia, ele saiu da Petrobras para assumir a Gaúcho Imóveis, né? Tinha um sócio também, e depois, mais adiante, eles resolveram, então, desmanchar a sociedade, e o pai existia já uma Gaúcho Imóveis, né?
E aí começou aquele conflito com duas gaúchas e o pai, então, teve a brilhante ideia de botar o nome de Casa dos Síndicos, que isso nos rende muito cliente, muito contato, porque as pessoas acham que a gente é como se fosse um sindicato, literalmente a Casa dos Síndicos. Nos procuram muito pra isso, a gente não deixa de atender ninguém. De uma época que não tinha síndico profissional, né? De uma época que o síndico tava perdido total, não tinha profissionalização. Não tinha o Dr. Google, né? Não tinha como tu ir lá e dar uma googada lá e descobrir o que tu podia fazer. Eu tô ficando com vergonha porque a minha taça, ela tá... Mas a minha também tá. Tá? Mas tá é bom. que assim, ó, eu queria comer também, mas é que tá tão bom falar, Fica... né? Vou comer depois. Tá, eu vou contando uma história aqui enquanto tu come depois. Não, tô brincando, a gente vai comer depois. Eu ia dizer, tu vai me tirar o tempo de fala? Pô, tudo certinho, um monte de coisa pra contar ainda, gente. Não, então assim... Vou tentar me organizar, então, pra contar a história da Casa dos Síndicos. E, bom, comecei a trabalhar, então, lá com 17, tive esse corte pra toque, pra crédito. Antes, eu vou ter que te segurar. Pera aí. Eu preciso fazer um corte bem específico da tua faculdade. Tá. Pra gente pular pro final. Quando tu saiu da Crédito Real e foi pra Casa do Síndico, tu entrou ali pra faculdade. Ali eu comecei a faculdade. E aí tu trabalhava com teu pai de dia e à noite tinha faculdade. Isso aí. Então, só pra gente, antes de pular pra isso... Isso. Dessa época, qual que é o story, assim, que tu lembra de... Puta, valeu a pena no final, o dia que tu chorou por aquilo, que tu comemorou lá na época, que tu gostaria de hoje ter aquele corte de 15 segundos aqui pra nos contar? Sim, então, passado o primeiro semestre, conforme ele tinha me feito a proposta, né, eu tinha que dizer se eu estava apaixonada, e tinha que ser apaixonada pela faculdade de Direito. Fui muito orgulhosa, que eu já contei aqui, né? Cheguei pra ele com a rematrícula, joguei praticamente em cima dele, disse assim, pai, tá aqui a rematrícula, e saí da sala. E eu tava amando o curso de Direito, eu tava encantada. Mas tu não queria dar o braço a torcer? Eu tava encantada com o curso de Direito. Já no primeiro livro que eu comecei a ler, eu já tinha me apaixonado. E ele falava muito assim, não, sabe? Ele tinha muito esse, não. E eu fui sair da sala, não, volta. Ai, meu Deus. Trato é trato. Eu quero saber se tu tá feliz. Ai, pai, tô, né? E outra, já cursei um semestre agora, fiz todas as cadeiras do semestre, aula todos os dias. E ele... Eu te fiz uma pergunta específica e ele era terrível, né? E eu assim, tá, pai, tô feliz, sim. Aí ele chamou o Luiz o Luiz Augusto, que trabalha há 25 anos na Casa dos Síndicos. Grande abraço pro Luiz, né? Já trabalhava lá. Tem bastante funcionário que já tá há bastante tempo lá, né? Nós vamos entrar nessa... Muito tempo. Depois, na hora que tu for contando a história da Casa dos Síndicos, vai contando quem foi entrando que tá até hoje. A gente faz isso. Bom, aí ele chamou o Luiz, vem cá, tu vai ser testemunha. E eu, eu não acredito, o pai sempre ele tinha essas manias de escrever, testemunha, tinha que assinar, ele guardava no cofre dele, ele fazia sempre esses auê na empresa. Acordos de pessoa e palavra. Não, era profissional, não era coisa assim, né? Falei pra ti, tá falado, era Mas se escrevesse no guardanapo nós dois assinasse, era o que valia pra ele também. Ele guardava no cofre, né? Que maravilhoso. E aí ele disse assim, Luiz, a Andréia fez a faculdade, como tu sabe, né? Então, assim, agora ela trouxe a rematrícula e ela vai nos dizer se ela tá feliz ou não, porque se ela não tá, ela vai ter o direito de escolher o curso que ela vai fazer. E eu olhando pra ele assim, daí eu olhei pro Luiz, tô feliz, Luiz, eu quero fazer a rematrícula. E ele, Luiz, não tá autorizada a rematrícula da Andréia. Eu, por que não? E ele, porque tu não tá feliz, minha filha? E eu, que gringo sem vergonha. E eu, pai, eu tô feliz. E ele, muito feliz? E eu, tá, pai, eu tô muito feliz. E comecei a rir. Ele, assim, tu acha, Luiz, que ela tá feliz? Eu pensei assim, seu Bernardinho, hoje que tal, E aí a gente ficou nessa discussão aí. Eu sei que por fim eu tive que me empolgar super pra dizer que eu tava super feliz. Ele autorizou a rematrícula e eu dei prosseguimento na faculdade. Então acho que esse dia pra mim, ele importa, ele conta muito. Assim. Imagina se tivesse uma câmera filmando esses 15 segundos assim, dessa reação, desse debate, assim, né? Não, ela tá feliz? Não tá. Quem faz? Não, tá feliz. Não, eu acho que não. Oh, meu Deus do céu. Como a história é da Andréia, óbvio, o seu Bernardino, ele tá presente na vida da Andréia de uma maneira não desconecta, né? Mas eu preciso também tentar manter a tua história numa linha temporal. Por isso, desculpa o corte ali que tu ia falar da Casa do Síndico, ia continuar. Porque daí eu vi, ela já falou que deu o nome. O nome foi dado lá pelos anos 90, né? Isso. E aí nós já estamos falando 2004, sim, quando te for... 2001 tu entrou. Me formei em 2006 na faculdade. Tu é gremista, não vou falar que foi o ano do Inter, beleza? Eu sou gremista. Não vou falar que foi 2006 é o ano do Inter, mas tudo bem. É só pra te provocar. Brincadeira. Mas então, é só pra não perder a linha temporal. Então, a Casa do Síndico foi criada lá pelos anos 90, vocês tiveram tudo isso aqui. Agora eu quero saber da tua história na entrada na Casa do Síndico. Dali, de 2001, que tu tava na faculdade vivendo lá, tu passou por todos os setores lá dentro? Todos os setores da empresa eu trabalhei. Fui consultora de condomínios, né? Aquela que atende o síndico, vai fazer ata. Então, na época, o pai me deu os condomínios que eram os mais, assim, vamos dizer, os mais interessantes de ser auxiliar de administração. Era aqueles
aqueles condomínios ali da Rubem Berta, que são condomínios grandes, com vários blocos, né? Sim. E eu tenho uma fobia por barata, né? Eu não tenho medo, eu tenho fobia de barata. E esses condomínios, as assembleias eram feitas na churrasqueira dos condomínios, geralmente no verão. Então, assim, não preciso dizer pra vocês o que tinha, né? Se eu pudesse desde ver de essa época que tu anda com... Não vou falar a marca. Não, porque eu quero ser patrocinado por tudo. Não, brincadeira. Mas tu anda com Raid, com inseticida, essas coisas... Eu vi o teu stories Tem esses no dias. carro, tem em todos os lugares que eu vou, tem um pra garantia. Ainda vou ter um. Deve ter um aqui na mochila aqui bolsa. atrás. Não, ainda vou lançar. Ó, me assiste aí. Faz um pequenininho pra gente ter na bolsa, né? Ó, que baita oportunidade claro de negócio, né? E aí eu fui consultora de condomínios, que foi uma época que eu aprendi muito, fazendo assembleia, atendendo aos síndicos. Depois eu fui síndica também do prédio onde era a casa dos síndicos. Cheguei para trabalhar. O pai disse, hoje tem assembleia do condomínio, já falei com o pessoal aqui. E o pessoal disse que tá disposto a te apoiar. E aí tu vai te candidatar a síndica, porque era assim, né? Sim, com 20 e poucos anos. Eu disse assim, sim, mas tu perguntou se eu quero... André, não começa com romantismo. Era a primeira coisa que ele dizia pra mim. Isso é uma frase que define muito ele. André, ele vai assim, ó, André, por favor, não me começa com romantismo. E tu cheia de histórias na cabeça. Eu sei, mudar o mundo, mochila nas costas, elfos, doentes e pedras. Teu pai te botava de volta, né? Bota os pezinhos no chão que tem caminho lá aqui. Fui eu ser síndica, então. Bom, gostei. Com 20 e poucos anos, então, tu foi síndica. Uma das síndicas mais novas na época. 23 anos. E olha só, fiz uma auditoria por conta da gestão anterior. Achei algumas coisas não legais ali. Fiz muitas revoluções no condomínio e dei oportunidade para as pessoas que trabalhavam lá. Né? Tem uma pessoa que eu me lembro muito, a Madeleine. Ela era da limpeza. Ela era muito bonita, assim, parecia uma índia, assim. E o pessoal tem isso, né? A gente, infelizmente, na nossa sociedade, essas pessoas, assim, às vezes não são nem vistas nos lugares que trabalham, né? Eu chegava de manhã, entrava... O João ainda é zelador desse condomínio até hoje, né? Tinha o Sérgio também, eu sou amiga deles nas redes sociais, acompanho a vida deles. Eu chegava, bom dia, Sérgio, bom dia, João, bom dia, Madeleine. E aí, um dia ela veio pra mim, assim, disse assim, Andréia, queria falar muito contigo. Eu pensei, vai querer ir embora, né? E ela disse assim, Andréia, eu queria muito ser da limpeza, por que ninguém me vê e tal? E assim, eu soube que a moça do elevador vai sair, a sensorista e tal. Eu digo, e tu é a próxima? E ela, não, mas era o que eu ia te pedir. Eu digo, não, mas eu já tinha decidido. Mentira. Mas eu sabia que era onde ela queria chegar. Né? Ela disse assim, não tô acreditando. E foi uma coisa que me chamou muita atenção, porque ela foi pra pegar minhas mãos pra beijar. Não tenho dúvida que era isso que ela ia fazer, sabe? Eu disse, não, Madeleine, não. É teu lugar, eu já tinha decidido. E ela trabalhou por alguns anos no elevador ali, e eu lembro que a postura dela mudou. Ela ficava lá com a vassoura encolhida, e aí quando eu chegava de manhã, entrava no elevador dela, e tinha um elevador que era com ela e outro sem ascensorista. Eu esperava sempre o dela, porque eu queria dar bom dia pra ela, né? Ela me disse assim, bom dia, qual andar, por favor? Ela disse, oi, Andréia, tudo bom? Ela parecia uma aeromoça dentro do elevador. E eu preciso fazer só um gap bem rápido para conectar um pouquinho de produto Eleme. Aqui não é para falar de conteúdo, mas um pouquinho foi quando a gente pensou, e é preciso entrar nesse assunto, porque nós dois somos muitas pessoas, né? Chegamos a estar emocionados nessa... Mas quando a gente notou que a vida do zelador, a vida das pessoas, quando a gente trata com todo respeito, carinho e pensar que ele vai ascender na vida, ele vai crescer, a gente faz parte do crescimento de todos que estão com a gente. Seja do nosso CEO da empresa ou seja do zelador do prédio que a gente atende, né? E é muito legal ver isso como uma prova real que tu tá dando sobre essa questão. Ela não fez postura porque ali era outro lugar que ela precisava se comportar diferente, não é porque ela estava se empoderou. Se sentindo fazendo parte daquilo importante, né? Ela isso se é maravilhoso. É sobre pessoas, né? É sobre pessoas. Então, foi uma experiência fantástica pra mim. Depois eu fui ser síndica profissional, que daí tava surgindo no mercado. E meu pai disse, tu precisa ser síndica profissional. Eu digo, de quem? Ele, vai surgir algum condomínio que não vai ter síndico e tu vai te candidatar. E assim eu ia. Depois eu fui síndica de onde eu morava. Pra falar de ser como ser síndica, a gente precisa de mais vinho. Betinha, bota mais um pouquinho pra nós aqui. Que haja coragem. Parabéns para todo síndico. Agora nós vamos entrar no... Muita gente que nos assiste é síndica. E aí a tua carreira de síndica foi indo até quando? E aí, então, eu tive ali... Fui 2 vezes síndica desse edifício comercial. Fui por 2 gestões síndica profissional de um condomínio em Canoas, condomínio Las Lenhas. E depois eu fui síndica do lugar que eu morava, condomínio Vila Harmonia, em Canoas. Eu fui síndica por 2 gestões e uma gestão como subsíndica. Tudo isso ainda como consultora também na casa do síndico. Ou daí tu ficou mais como síndica? Não, aí eu fiquei mais... Mas assim, isso não era uma função. Isso eu fazia à parte, né? Não era da casa do síndico essa função? Não, e assim, por exemplo, de consultora eu fui trabalhar na cobrança, depois eu já estava no departamento jurídico para me formar, então eu era síndica profissional.
E quando eu me formei, eu estava síndica da onde eu morava também. Então, eu fui evoluindo na Casa dos Síndicos e tinha também fora da Casa dos Síndicos a atividade de estar síndica. Né? Então, foi uma experiência muito legal para mim, porque hoje, quando o síndico vem conversar comigo, eu já estive do lado dele, já fui síndica, agora tá na moda, né? Orgânico, né? Síndica orgânica, fui síndica orgânica de condomínio comercial e residencial, que faz uma... Dá pra falar palavrão? Uma puta diferença. Por favor. Né? Uma puta diferença. E fui síndica profissional. Então, isso me trouxe, assim, muito mais aprendizado que a própria faculdade, para eu aplicar no meu negócio. Sim. Né? E nessa altura do campeonato, Luiz, assim, ó, quando eu tava... Porque tu fez essa pergunta agora há pouco, falou que nós falaremos sobre isso. Quando eu tava ali no setor de cobrança da Casa dos Síndicos, eu já tinha certeza absoluta que aquele era o meu lugar. Eu não queria ir para outro lugar. Né? A Casa dos Síndicos, ela é minha casa. Muitas vezes, quando eu não tô legal, que é muito difícil eu não tá legal, viu, Luiz? Eu tô sempre de bom humor, eu sou muito entusiasta. É uma parte que eu ia perguntar, é por fora ou é 100% mesmo? Não, eu sou sempre... Porque tu tá sempre... Por fora é 100% bem. Eu tô sempre assim, claro que em casa a gente tem a tendência de se soltar mais, porque tu tá com aquelas pessoas que convivem contigo, né? Se o Guilherme tá assistindo, vai dizer assim, não é verdade, né? Mas assim... mas daí marido, mulher não conta. Né? A Bia não conta. Não, a Bia, tá, se ela... Então, que bom. Todo mundo me vê, dá feedback sobre a gente aqui, é uma coisa. Em casa... Alguém fala de que tu tá vendo, como só tu enxerga esse lado. É assim, bom, então... mas eu tô sempre de bom humor, eu acredito muito que a gente contagia as outras pessoas, né? Olha, a gente vai chegar aqui assim, bom dia, Luiz, tudo bem? Muito obrigada por eu estar aqui, então, que bom, né? E eu chego aqui, Luiz, cara, obrigada, fiquei super amarradona de vir aqui falar contigo. Cara, é diferente. Eu vou te falar real, feedback. Eu não consigo ser o mesmo contigo no ambiente. As pessoas precisam estar na tua energia. É sério. Nós já conversamos, inclusive, eu e a Roberta sobre isso e tal. Você falou isso pra mim, você já me te deu falei esse isso. feedback, eu falei, né? cara, é outro tom, é outra energia. A Beta sabe, já conversamos bastante sobre isso. A Beta é fã também. E assim, cara, tu te energiza, tu faz força pra isso, né? Sim. Então, assim, quando que a mística passou a ser a mística, a religião, passou a ser tua aliada, quando tu entendeu... Eu tô fazendo já uma conexão entre onde eu entendi que tu carrega uma responsabilidade que não é leve. Ela é uma responsabilidade. E aí tu pensou, talvez seja essa a conclusão... Como é que eu me energizo pra aguentar tudo isso e fazer minhas coisas como eu gosto também? Então, olha só. Vou voltar lá no início, então. Sou filha de pais separados, né, Luiz? E muito cedo eu tive que ter uma responsabilidade muito grande com a minha vida. Porque pra minha mãe foi difícil aquele momento. Minha mãe é uma pessoa super bem resolvida, astral. Minha mãe é aquela... Nossa, não tenho o que falar. Minha mãe é fantástica. Mas pra ela, aquele momento de separação, porque ninguém espera isso. A gente não casa pra separar, né? Ninguém. E a mãe tinha conflitos do que ela faria dali pra frente, enfim. Então, assim, por muito tempo, eu tive um papel invertido de eu cuidar da minha mãe, né? E eu tinha ali 10, 11 anos de idade. E eu precisava ter forças pra isso, né? E eu tinha uma preocupação, não que eles tivessem me imposto, mas eu tinha, era meu. Né? Uma preocupação que se meu pai percebesse que eu estava dessa forma, ele poderia me tirar da minha mãe. Nunca foi dito isso, mas eu internalizava isso, eu tinha essa preocupação. Então eu pensava assim, eu tenho que estar sempre animada, eu tenho que estar sempre legal, eu tenho que estar sempre sorridente, eu tenho que sempre ter histórias legais pra contar. Então eu era essa pessoa do agito, né? Valia por 2, 3 em casa. E aí, começa lá na infância meu lado diferente, né? Como eu disse, eu era diferente. As meninas queriam brincar de Cinderela, eu queria brincar de pega-ladrão, né? Polícia pega-ladrão. E aí, muito engraçado, porque no meu tempo, o auge das gurias era ganhar aquela casa da Barbie. Eu não sei se tu conheceu a famosa casa da Barbie. Eu fui criado com 5 primas, irmãs, sou criado cheio de mulher na volta. Então tu era o pentelho aquele que ficava na casa da Barbie lá com quem? Enfim, Eu na verdade, eu nunca fui muito de brincar com coisinha de brinquedo, assim, futebol. Tudo bem. Eu só ficava jogando futebol. Bom, então, conhece, obviamente, o Brick da Redenção, famosa feira de artesanato e antiguidade de Porto Alegre aos domingos, quem não conhece, né? buscar no Google Earth, vocês vão ver que é só árvore. E é um super parque, é lindo. É um super parque, eu adoro antiguidade, adoro isso, quer me ver feliz, me leva no antiquário. Parque da Redenção. Parque da Redenção aos domingos. Central em Florianópolis, em Porto Alegre. Porto Alegre. E aí, o pessoal todo queria, as meninas todas queriam aquela tal da casa da Barbie, era caríssima, sabe? E fantástica, 3, 4 andares, tudo rosa. E eu colecionava gnomos, fadas, bruxas, elfos, eu colecionava.
E aí eu disse assim pra minha mãe, eu não quero essa casa da Barbie, eu quero uma casa pra ajeitar meus duendes, meus elfos e tal. E a mãe, mas um dia que eu vou achar uma casa pra duende, Andréia? Andréia é sempre diferente, Andréia. Pede que é mais fácil, a casa da Barbie tá ali na loja pronta. Pais, vocês que estão em casa, viu? Ninguém pede presente assim. Exato, André é diferente. Exatamente. E claro, também, gente, sendo bem realista, porque a casa da Barbie, ela não era pro meu bolso, né? Pro bolso dos meus pais naquela época. E a gente tem que ser realista, né? Eu tenho muito orgulho da minha história e essa é a minha história. Né, eu sabia que meu pai, com certeza, faria um esforço para me dar a casa da Barbie. Minha mãe também faria um esforço sobrenatural. Mas também não era justo, não era o que eu queria. Situação, né? Eu tinha bastante noção disso. Isso te obrigou a te evoluir um pouco mais rápido, né? Também, talvez a responsabilidade nesse momento, né? Também. E estudei no Sevigné, que era um colégio que tinha já um nível, né? Das pessoas com mais dinheiro. Eu não tinha o dinheiro que tinham meus colegas, então eles faziam viagens, usavam tênis, o Reebok, gente. Reebok era o tênis da moda e usava o hashtag, que era o falseta. Meu primeiro Reebok, eu não dormia, eu fiquei olhando Freedom pra Fog ele. também. Tinha o Freedom Fog, né? Depois tinha o Rossoi, que daí era Rossoi, né? Rossoi, que era do skatista. Hadley, mas esse tinha o Rossoi, que eu sou mais velha que você, né? Esse então não, isso que eu tô falando é porque é meu irmão, não é eu também. Tá, não, mas era Rossoi. Que eu nasci em 98 também. Por aí. Muito jovem. Mas enfim, voltou na casa do Gnomo. E aí, um dia nós fomos passear no Brick da Redenção, minha mãe e meu pai gostavam muito, né? E passando, tinha um artesão lá que fazia casa da Barbie de palito de picolé. Né? Uma coisa bem rústica e tal. E aí eu olhei assim, mãe, essa casinha aqui pode ser pros meus gnomos. Aí ela disse assim, sério? E eu vi que ela ficou super amarradona, porque eu disse assim, ó, isso cabe, entendeu? E aí eu disse assim, mas eu queria com uma sacada, queria com não sei o quê. E a mãe chegou lá e disse assim, minha filha, ela quer não sei o quê. E ele, e as meninas, a Barbie, não sei o quê. Eu, não, eu tenho uma coleção de bruxa, duende e elfos. E ele olhou pra minha mãe, assim, quem é essa criança? Quem é esse ET? Que menina estranha. E a mãe disse assim, ela é assim mesmo, ela gosta muito disso. E nisso tinha uma árvore. E aí, gente, tem umas casquinhas laranjas que ficam nas árvores, que aquilo acho que até é uma praga, né? Um fungo. Um fungo, E aí eu já passei a mão, aproveitei pra recolher aquilo, porque elfos e duendes gostam muito de morar nesse lugar, né? Sim. Já passei a mão pra recolher e levar pra eles, né? Um novinho. Ficou olhando e a mãe disse assim, posso pegar no próximo domingo? E assim, daí ele disse que sim, desenhou mais ou menos como seria, mostrou. E no outro domingo eu acordei, mãe, vamos buscar a minha casa de elfos e duendes. Então eu tinha uma cama de madeira, que ela tinha um baú atrás, né? E tinha um espaço ali, a casa ficava lá com todos os meus duendes. Eu botava copinho de água, plantinha, pedra, eu sempre gostei de me conectar com pedra. Eu fui batizada na igreja católica, mas eu não tenho catequese, eu não tenho crisma, foi uma decisão minha. A mãe sempre me perguntou se eu queria. A minha conexão sempre com religião sempre foi o espiritismo, né? Eu sou bisneta de uma grande espírita muito conhecida, inclusive em Alvorada. Me identifiquei sempre com o espiritismo e com essas minhas coisas místicas. Então, assim, o que eu preciso todos os dias, acordo cedo, é acender incenso. A minha casa sempre vai chegar, não importa a hora, tem cheiro de incenso. Né? Quando eu morava com a minha mãe, ela me xingava e eu dizia, o dia que eu for morar sozinha, vai ter incenso em todos os cômodos e as luzes todas acesas porque eu vou ser sócia da CE. Porque ela dizia assim pra mim, Andréia, eu sou sócia da CE! Apaga esses incensos, geradora de energia. Tá louca com esses incensos. E eu ficava, cara, o dia que eu morar sozinha... Eu acho que essa só muda a geradora de energia, porque eu acho que todo pai deve falar, né? Aqui é Celesc. Isso aí. Mas é a questão da luz. Como a gente vai falando e daí a gente traz outras histórias, nem lembro mais onde eu tava. Mas... Essa parte do recorte que você tá fazendo sobre a feira lá, do artesão e tal, tem uma coisa legal sobre criação, né? Era o que tu queria naquela época e não o padrão que... Sim. Teoricamente, teus pais teriam que conquistar pra te dar. E é difícil uma criança escolher o padrão dela, né? Então, pra ti, tu tava super feliz de estar ali. Tu tava, feliz. Tipo... E a feira ainda existe, a Feira da Redenção. A feira existe, esse artesão existe até hoje. Sério? Né? Então, quem quer dar uma casa da Barbie diferente pros seus filhos e fazer chegar uma Andréia... Vai que vira uma Andréia depois no futuro, tua filha. Quem sabe, né? Quem sabe. Não, e assim, tem uma que é sensacional, que é uma maleta. É uma maletinha. Tu saca a maletinha, tu abre a casa dela. Nós vamos descobrir o arroba dele, vamos ter que postar o arroba dele. Ele tá lá, eu não sei se é ele, né? Ou se é filhos, alguém que deu continuidade, mas existe o artesão.
artesanato lá igual e só pode ser dele, até porque eu tô com muito 40 anos, eu tô falando de 30 anos atrás, né? Sim. Mas é perfeito, igualzinho aquele que eu tinha. Então, acredito que foi passando também Que de geração amor. pra geração. Não, se é igual que tu tinha, tu ajudou a projetar, então tem que cobrar royalties desse projeto. Essa casa de novo aí. Essa casa de novo é minha. Ah, mas a gente tá falando de conexão, do que Sim. a gente acredita, né? Então... Como é que tu me conectou acalma, pra saber que isso te ajuda? Eu acordo, geralmente acordo 6h30 da manhã. Eu moro num apartamento de andar alto, 11º andar. Então, eu curto muito aquele momento que tá todo mundo ainda dormindo, né? Eu faço a minha meditação, porque eu sou acelerada, como você percebe, né? Eu sou muito ansiosa. Consegue meditar? Sim. De vez em quando passa um unicórnio na frente, mas eu consigo, tá? Mas assim, meditação guiada eu descobri que é o caminho pra quem é como eu. Sim. Aí tu tem um norte, né? Eu não consigo sozinho. Tem que ter alguém falando o que eu devo fazer. Exatamente, eu faço isso, meditação guiada. Então, todos os dias eu tenho esse hábito, assim, acordo, tomo 2 litros de água praticamente de manhã quando eu acordo. Acendo meus incensos pela casa, vou lá pra sacada, sento, tem uma fonte ali de água, ligo ela e fico viajando, né? Às vezes eu faço a leitura de alguma coisa do evangelho, eu faço minha meditação guiada e tenho essa conexão comigo mesma, aquele meu momento ali de me conectar e carregar a minha energia pro dia a dia. Mas, Luiz, eu vou te dizer, eu acordo louca pra ir pra casa dos síndicos. Eu adoro meu trabalho. O trabalho é meu templo sagrado, né? E assim, não pensa que é chegar lá, sentar na minha sala, abrir e-mail e ficar... O que eu menos quero fazer é isso, né? Eu quero é transitar entre as mesas, falar com as pessoas, eu chamo os clientes pelo nome, eu gosto de estar envolvida, eu gosto de falar com as pessoas que trabalham comigo sobre a vida delas e não sobre o trabalho, né? Eu já ouvi gente dizer assim, mas daí tu não trabalha, né? Tu fica falando, eu digo, não, eu tô trabalhando. Eu quero incomodar 2 pessoas agora. Marcela e Ricardo. Marcela, querida Marcela, Marcela. Essas 2 pessoas são as que param contigo e tem que fazer essa parte burocrática, né? Que tu tem que mandar demanda. Eu passo praticamente meu dia envolvida com a Marcela e com o Ricardo, né? E aí tu direciona o lado operacional e o lado gerencial, né? Vou te dizer que assim, põe a mão na massa junto. Eu tô num exercício muito grande, Luiz, de conseguir sair fora e dar oportunidade pra eles. Que é assim que eu comecei a enxergar isso, né? Eu venho das minhas primeiras férias de 30 dias... Né? Nunca tinha tirado férias de 30 dias. Eu saía uma semana e começava a me sentir inútil. Como que eu estava lá, sem fazer nada, e as pessoas trabalhando. E eu comecei a pensar e trabalhar dentro de mim que eu tenho até o direito de morrer, né? E aquilo tem que continuar. Porque eu faço aquilo para eles, para quem vem, para a sociedade. Eu não faço aquilo para mim, né? Ou para o meu filho. Né? Então... eu comecei a treinar dentro de mim. Inclusive, eu me propus em dezembro, quando saí de férias, que se eu conseguisse alcançar os 30 dias sem contatar, sem dar, né? Sem ficar... Eu vi isso na rede social. Eu liguei e ninguém atendeu, porque eu liguei. Né? Liguei pra fazer o teste, pra ver quanto tempo o pessoal atendia. Né? Fiz teste no robô pra ver se respondiam direito. Mas eu não contatei eles ali depois daquele momento, assim, que eu saí realmente. Digo, não, eu preciso fazer isso. E aí eu prometi que eu ia tatuar liberdade, né? E tá aqui a prova, então, de que eu consegui. Eu tatuei liberdade, porque pra mim foi libertador conseguir fazer isso, né? Que maravilhoso. O próximo passo é futuro. Mas antes de chegar no futuro, tem uma partezinha muito importante nessa vida toda, né? Que é Guilherme Benini e Bernardo Vendrúsculo, né? Vocês começaram em 2013? Estudei. Então, 2012. olha que engraçado. Tem uma história antes. Não, olha que engraçado. Eu conheci o Guilherme no aeroporto do Panamá, indo para Cancún. O Guilherme, a gente estudou na mesma universidade, o mesmo curso. Eu sou filha de Jó e ele Demolei, para quem é da maçonaria, né? Nossos pais maçons. Nós frequentávamos as mesmas festas, que era o Barba Azul nas quintas-feiras em Porto Alegre, a famosa quinta-feira, né, do Barba Azul. A gente até tinha aí festas, lugares em comum, mas a gente não se conheceu. E também pudera, porque o Guilherme era horrível, né? Ele tinha um óculos, é verdade, fundo, 4 olhos. Quando ele me mostrou os amigos dele da faculdade, eu falei, claro, essa aqui era a turma de Jeca. Vai abrindo aí o Instagram e vai mostrando a foto do Guilherme. É impossível que tu dizer que ele mudou tanto. Não, mas daí é injusto, sabe por quê? Porque eu nunca postei uma foto feia dele, então eu teria que buscar a foto dele no passado. Eu postei depois que mas eu quero mostrar presente pra que a galera fique com a imagem. Ali, ó, olha os dois juntos ali, ó. Aquela foto do meio, ó. Um galã. Antes de entrar no filho, deixa os dois. Gente, eu tenho a oportunidade de mostrar como ele era. A barba ajuda também, né? A barba ajuda. Então, não tinha barba, tinha um cabelo grande e um óculos 4 olhos. Mas eu vi talento naquele rapaz. Eu vi talento. Tava lá em Cancún, todo mundo querendo fazer função e não sei o quê. E ele era o cara que segurava as bolsas, falava educadamente com a gente. Não vi ele ficando com ninguém. Tu conheceu ele lá? Conheci ele no aeroporto do Panamá indo pra Cancún.
Porque, olha só, minhas primas... 2013 foi o ano que a gente descobriu o câncer do meu pai. E 2 meses depois eu perdi meu padrasto, né? Que foi o terceiro esposo da minha mãe, né? Não é o pai do meu irmão. E aí, então, foi... vou te dizer assim... um início de ano muito desafiador pra mim. E aí minhas primas organizaram a viagem pra Cancún e falaram, tu tem que ir, não sei. E eu não tava nem com clima pra viagem pra Cancún. E aí fizemos a viagem. E aí me lembro que tava assim, era 4 homens e 3 mulheres, né? E as gurias já estavam tudo de esquema com os guris, assim, sabe? Não, 3 homens e 4 mulheres. Eu era a 4ª, né? E eu disse assim, ai, tô vendo que essa viagem vai ser um saco. Foi de vela. Assim, ó, vou de vela, entendeu? Pra Cancún, que nem é minha vibe. Nunca foi minha vibe essas coisas de Cancún. Não tinha onda, não tinha nada? Não, e assim, galera rave, festa, e nunca foi minha praia. E aí eu pensei, cara, vai ser um saco, mas eu vou ir, né? Será que tem um reggae lá? Porque assim, eu pilhei. Não, Luiz, eu pilhei, né? Aí depois que eu vi que o negócio ia acontecer, eu disse, ai, cara, o que eu fui fazer, né? E aí tô trabalhando, me ligou uma prima minha, Carol, e disse assim, Deia, entrou um amigo dos guri na viagem. Eu, não começa. E ela disse assim, não, peguei o nome dele, entrou no Facebook e olha. Cara, quando eu olhei, com todo respeito ao Flávio do BBB, que era um cara de cabelo foguinho, com óculos, assim, eu olhei, ele era o Flávio do BBB. Eu disse, cara, tu tá louca? Se vocês me deixarem sozinha com esse cara aqui, eu volto no primeiro voo pra casa. Bota o Flávio do BBB aí, porque nós vamos ter que tirar um sarro agora. Flávio do BBB. Depois nós marcamos o Flávio do BBB. Será que um processo? Ele deve estar... Flávio, olha, a tua época de BBB, tá na hora de puxar a mídia. Vem cá, né? Vem cá, tá na hora de nós te marcar aqui, ó. Não, e cara, era Flávio igual. do BBB. Olha ali. Aí, tá ele? O Guilherme tinha esse óculos não, pega aqui, essa bem bonita, esse assim, ó. Esse aqui. Não, essa tá boa. Pega aquela de roupa vermelha lá, com aqui no... Não, o Guilherme tinha esse óculos. Era igual. Pega a foto da terceira da direita pra esquerda. Assim, ó. Assim, o Guilherme usava uma camiseta polo listrada, assim, jeca pra caramba. Ele vai adorar se ele ver isso, né? Sim. Ele tem paciência pra assistir as coisas que tu faz? Ele tem, ele vai ficar muito bravo comigo. Talvez ele fique um dia sem falar comigo. Não, desde que ele não me procure aqui pra me bater depois. E aí, eu não tô provocando isso, é tua esposa, tá, Guilherme? E aí eu olhei e disse assim, ó, cara, vocês não me deixem sozinha com esse cara aí, porque assim, eu vou voltar no primeiro avião. Tá, daí eu pensei, cara, não vou me estressar, tô na viagem. Aí chegamos no Paraná. Ele saiu de Floripa, o voo dele saiu de Floripa porque ele estava aqui e nós saímos de Porto Alegre. E nós vamos encontrar o Beni, que é Benin, o nome dele, o apelido é Beni entre os amigos. O Beni lá no aeroporto do Panamá. Que Beni, o quê? Eu já tinha visto que o aeroporto do Panamá, lá os free shopping eram bombavam, era o máximo. Eu queria ir pro free shopping comprar óculos, maquiagem, chocolate, o que fosse. Chegamos lá, peguei a Renatinha, que tava no grupo com a gente. Renata, vamos ver coisa, né? Ela, tem um amigo dos guris. Eu digo, que amigo dos guris? O quê? E aí, tô lá botando um óculos, assim, escutei o Mauro, que era o, né, na época, assim, a Renata tava meio, né, ai, gente, tô entregando todo mundo agora. Mas paciência. Não, nós vamos mandar pra todos eles pra eles sentirem saudade da época. Então. Essa é a ideia do programa. E aí, o Mauro disse assim, esse aqui é o Ben. E a Renata foi a primeira a cumprimentar, porque eu não tava dando nenhuma moral, gente. Eu tava preocupada em olhar no espelho e ver como é que eu tava com óculos, né? E aí, chegou minha vez, né? Esse é o Ben. E eu... Oi, gente, ele é bem melhor do que aquela foto dele. Tá um pouquinho, já começou a melhorar ao vivo. Tem talento esse rapaz. E daí a gente começou a viagem, o Guilherme super atencioso, super educado. A gente percebia que era, né, um outro padrão de menino, com valores diferentes. E aí teve o último... Tipo, vocês largaram de lua de mel. Tipo não, assim, já largaram, a primeira coisa agora, já foi numa lua de mel. Agora ele vai ficar muito brabo comigo, mas assim, a gente passou 10 dias lá e o Guilherme não chegou em mim. E assim, ó, eu acho que tava sendo minha testa assim, ó, oi, eu tô afim de ti. Eu entendo, a Bia teve que fazer o serviço assim, também. Ó, aí eu cheguei no hotel, não, e nada contra, né? A gente me disse, cara, esse cara é gay. Porque isso não é possível. Aí eu já fiz tudo pra mostrar. A última festa, o pessoal programou, eu não sabia, depois eu fiquei sabendo, o pessoal programou de sumir da vida da gente no hotel, na chegada, e ficou eu e ele, entendeu? Eu disse, agora vai, na última noite, né, vai rolar. E aí a gente procurou as pessoas nos lugares que poderíamos procurar no hotel. E disse assim, Gui, Beni, vamos subir, porque amanhã é o último dia e tal. E eu tava cansada, real, a gente tinha feito uma festa. E ele, vamos subir. Mas eu pensei assim, agora, né, no subir, no elevador, tá só nós dois, a gente vai ficar, né? E a gente tava hospedado no mesmo andar, só que pra corredores opostos, né? E aí o elevador chegando e eu pensando, cara, ele não vai chegar perto de mim, assim, eu colada de um lado do elevador e do outro, né? Eu digo, não é possível, né? Mas, cara, eu sou super legal. Como é que esse cara o que não... tá faltando? Né? Eu disse, cara, eu não entendi. Tá, ok, chegamos no andar de... Não, é agora, né? Chegamos, descemos, ele assim, então tá, boa noite, daí aí eu, boa noite. Passei o cartão, entrei no quarto, tava minha prima e minha amiga, a Renata assim, ó. E eu... Viado, é um viado. Né? E aí a Renata disse assim pra mim, cara, ele vai ficar muito bravo comigo.
E a Renata disse Guilherme, assim, ó, é ela, não sou eu. Não fui eu que provoquei, ela que tá calando. E aí a Renata disse assim, ó, Déia, sabe o que é? O Beni é pra casar. E daí eu pensei assim, ó, não. Faz sentido. Não, é verdade, é verdade. Ele não quer ficar contigo nem ela. Foi super legal. Ela disse, não quer ficar contigo em Cancún. Ele quer uma coisa a mais. E eu, querendo acreditar, é verdade, é verdade. Mas fui tomar um banho contrariada com aquilo. No outro dia, deu um overbook no nosso voo. A gente ficou mais 2 dias e o Gui foi, porque ele tava em outro voo. Né? E aí, daí as gurias me encorajaram a tomar um trago, eu não bebia. Eu comecei a beber depois da gravidez. Depois que eu me tornei mãe, eu comecei a beber. Por que será, gente? E o Bernardo? O Bernardo tá bem. Mentira. E aí as gurias me deram um trago e fizeram lá no meu Facebook eu escrever, Beni, tá tudo muito bom, mas tá fazendo falta aqui e tal, e mandaram. Quando eu acordei da manhã, acordei com as minhas primas pulando, rindo em cima de mim. Eu, gente, sabe aquela cama assim que tu fica assim junto, assim, o que tá acontecendo? E as gurias assim, ó, Déia, o Beni te respondeu. E eu, respondeu o quê? Eu digo, escrevi pra ele. E as gurias, sim, escreveu. E aí ele tava dizendo assim, Déia, nem me fala, tô morrendo de saudades, não sei o quê. E eu, cara, ele gosta de mim. Que legal. Então, essa é a nossa história. A gente voltou da viagem, aí 1 mês depois da viagem a gente se encontrou, ficou. E aí o Guilherme, assim, totalmente diferente dos namorados que eu tive. Inclusive, nunca namorei alguém claro. Sabe aquela coisa totalmente diferente, assim. Mas o Guilherme, se eu puder definir, Luiz, o Guilherme é a minha paz, né? Porque eu sou ligada no 220, o Guilherme é o cara que me traz paz, assim. O Guilherme é o cara da tabela, o cara da casa arrumada. E eu chego em casa, tiro o sapato, tiro não sei o quê, me atiro no sofá, e daí ele fica bravo quando eu não arrumei o sapato, que não sei o quê, que a cama... Eu quero saber os 15 segundos do dia que aconteceu. Tu contou tudo, tá tudo muito bonito, mas daí 1 mês depois vocês se encontraram então, e aí qual que é o story desse dia, assim, o dia que tu quer guardar do início lá, que tu contaria pra nós? O que eu quero guardar é que, assim, eu achava, agora eu vou levantar a moral dele, né? Eu achava que o Guilherme era gay, porque não tinha me dado, né, nada. E aí o dia que a gente realmente, então, combinou de se encontrar, caiu uma chuva enorme. E eu já morava em Canoas, ele em Porto Alegre, e eu disse, não, eu não tinha nada pra fazer em Canoas. Eu digo, não, eu vou até Porto Alegre pra gente sair, te pego na tua casa. Eu cheguei lá, tava chovendo pra caramba, e ele disse assim pra mim, desce, né? E aí desci e tal, quando viu que o meu carro tava quase boiando, foi uma função. E ficamos lá na casa dele, a gente viu um filme, pedimos uma pizza, não lembro direito o que a gente pediu. E ele daí tava assim, queria me beijar, queria me pegar. E eu disse, nossa! Então assim, o que eu quero dizer? É fantástico quando a gente se surpreende com as pessoas, né? Então assim, a Renata, ela tinha muita razão naquilo que ela disse, né? O Guilherme era um cara pra casar. Então, isso que é o que eu faria o stories de 15 segundos, que assim, foi um looping de tudo que eu vivi e aquilo que eu vi. E ao mesmo tempo, eu não tava me sentindo assim, o cara é né, desrespeito, enfim. Ele tava sendo ele, né? E estávamos nós dois ali, 2 adultos, né? Então, assim, é isso que eu guardo. E aí, essa história linda virou casamento, virou filho. Então, né? Daí ele é o princeso, né? O apelido dele é princeso, porque ele é um princeso, ele é todo, né? Tênis branco, arrumadinho, e eu sou uma ogra, meu apelido é Bino. Não falei sobre isso, mas eu sou Bino do Carga Pesada, gente. Então, casamos em março de 2017, 25 de março de 2017 nós casamos. Tá, mas então o B já tava... Não, o B nasceu em 2018. O B nasceu em 2018, eu casei em 2017. Sim, então ele é fruto da lua de mel. Não fiz lua de mel. Não fiz lua de mel, não. A gente ia viajar, no fim ficou a viagem. O pai tava naquela situação que já tava um pouco piorando, eu fui deixando de lado. Aí acabei não fazendo a lua de mel. Mas a gente todo ano fazia uma viagem muito bacana, em razão de que ele passava 2, 3 meses longe de mim do trabalho. E daí quando ele voltava, a gente sempre fazia uma viagem legal. Então a gente considerava que a gente já tinha lua de mel todo ano, né? Todo ano, sim. E é essa a minha história com o Gui. E o B rapidinho, porque agora a gente tá, assim, do que eu queria ouvir de ti tá maravilhoso. Eu acho que todo mundo que tá assistindo deve estar emocionado, sorrindo. Aqui eu já chorei de rir, de chorar. Cada parte da tua vida eu queria expandir mais. Eu queria ficar horas e horas aqui conversando contigo. Então, as 2 últimas coisas que eu quero chegar é, primeiro, entender o sentimento de ser mãe. Uhum. Porque no meio de todo esse conflito, tu tinha... E volta a última coisa, né? Eu falei no meio da conversa, eu sinto que tu sente essa responsabilidade Sim. de manter as coisas. Sim. E a partir do momento que tu virou mãe, essa coisa de, tipo, preciso realmente continuar esse legado? Ou também, tipo, vou mudar algumas coisas pro meu filho não ter esse peso? Como que tu te sentiu mãe com tudo isso que tu carrega como empresária hoje? Então, Luiz, a pergunta é muito boa. Olha só, eu perdi meu pai, meu melhor amigo, quando eu tava com 8 meses de gestação. Né? O Bernardo, nós somos 3 irmãs, né? 3 mulheres.
E meu pai nunca escondeu aquela coisa do filho homem, né? Sim. E aí a gente até brincava que o Bernardo ia nos desbancar, ia nos deixar até sem herança, porque o pai ia querer tudo pro Bernardo, né? O neto. E o pai gostava muito do nome de Bernardo. Eu tive um cachorro com esse nome, inclusive. Ele tinha um cachorro que se chamava Bernardo. E ele dizia em alguns lugares que o nome dele era Bernardo. Então a gente estava vivendo um momento muito legal. E eu acreditava fielmente que o Bernardo seria a sobrevida pro meu pai. Porque aquele momento... Olha que interessante. Réveillon de 2018, 17 para 2018, né? 17 para 18... eu sempre vinha pra Santa Catarina passar o Réveillon com o Guilherme. E aquele ano eu disse assim, Guilherme, eu não vou, porque eu vou passar o Réveillon com meu pai. E ele disse assim, tá bom. E passamos eu e meu pai na casa dele, né? Ele morava lá perto do antigo... lá do Olímpico, né? E aí nós sentamos na frente da casa, próximo da meia-noite. Ele estourou um champanhe, ele tinha alguns rituais de plantar um pé de arruda e regar com champanhe e tal. E eu já tinha ali algum tempo da minha vida o hábito de não mais pedir, mas tão somente agradecer a cada final de ano. Eu já estava ali no meu 5º ano de ter esse processo, né? E aí eu pedi licença pro meu Deus, aquilo que eu acredito, e disse assim, esse ano eu vou fazer uma exceção, eu vou te pedir, né? E eu vou te pedir que eu tenha um filho, né, esse ano, que ele seja um homem, que eu sabia que ia ser muito legal pro meu pai, e que meu pai conheça ele. Né? E aí, cara, é muito foda porque o pai morreu quando o Bernardo eu tinha 8 meses de gestação, né? E eu briguei muito com Deus, porque eu disse assim, cara, tu me atendeu em tudo e não me atendeu no que era o mais importante, meu pai conhecer ele, porque eu acreditava fielmente que meu pai vendo meu filho, meu pai ia ter mais motivos para lutar contra a doença, né? E aí hoje eu entendo que Deus me atendeu nos 3 pedidos, Luiz, porque meu pai viveu para ver o neto dele na minha barriga, para curtir tudo aquilo, né? Eu levei um tempo para fazer as pazes com aquilo que eu acredito, né? E ao mesmo tempo, quando o Bernardo nasceu, o Bernardo tinha 26 dias, eu estava lá na casa do síndico, ele nasceu no dia 1º de dezembro, dia 26 de dezembro, pós-natal, eu estava com o Bernardo num bebê conforto em cima da casa dos síndicos, fazendo o fechamento do ano, junto com o Luiz Augusto, lá ele estava pagando algumas contas e eu fazendo o fechamento do ano. E aí, eu me lembro de olhar assim para ele e pensar... Nossa, esse ser tão pequeno que vai precisar tanto de mim agora, eu não tenho a opção de viver luto, né? E nem mesmo agora, neste momento, eu vou poder romantizar a minha maternidade, aquela coisa de ficar em casa, curtir, porque já tínhamos tudo planejado. Né? Eu ficaria o tempo de 4, 5 meses em casa curtindo o Bernardo e o pai trabalharia um pouco mais na empresa para que eu pudesse viver esse momento. Né? Só que não aconteceu e não adiantava eu ficar, mas seria. Eu precisava viver a minha realidade. Tanto que quando o pai faleceu, foi um feriado ali de Nossa Senhora. Ele faleceu no dia 13 de outubro, no meio do feriado. E na segunda-feira eu cheguei na empresa, o pessoal estava esperando até que a gente não fosse, eu e minha irmã. Cheguei, reuni todos de manhã cedo e falei, gente, essa semana eu não vou conseguir trabalhar. Tô indo viajar, tô indo pro interior com o Guilherme, com a minha irmã. Mas na outra semana eu tô de volta e eu quero que todos vocês... Porque eles estavam assim, nossa, agora elas vão vender, elas não vão mais trabalhar. Porque a concorrência é sempre de muito olho grande em cima da gente, no sentido de comprar a empresa, né? E aí eu disse assim, mas eu não podia... E aí é bacana porque tá lá naquele meu valor lá da infância. E eu disse assim, gente, eu não podia fazer essa viagem sem vir aqui falar isso pra vocês. Eu vou curtir o meu luto, viver o meu momento de dor. Mas segunda-feira que vem eu volto. E nós vamos com tudo. Se a gente tiver que patrolar, cara, nós vamos patrolar. Ninguém vai embora, não vou vender isso aqui. Isso aqui é minha história. Eu só sei fazer isso aqui. Né? E assim, ao mesmo tempo que estávamos todos nós de luto por perder o nosso líder, o nosso mestre, que era assim que o pai era para todos nós, existia um alívio muito grande, os ombros ficaram relaxados, né? E eu disse assim, eu dou minha palavra para vocês, que eu não... Enquanto eu existir, a Casa dos Síndicos é a minha casa também. Né? Enquanto eu existir, isso aqui vai estar de pé e vocês vão estar aqui comigo. A última pergunta que eu ia fazer pra gente ir pra parte final, e eu não sei se eu consigo terminar sem chorar. Pra onde vai a Andréia e a Casa dos Síndicos? Então, já deve ter ouvido, Luiz, que eu falo muito avante, né? Eu quero entrar mais uma coisa. Eu sempre pergunto ao empreendedor e à empresa. O empreendedor, a empresa e, no teu caso, as pessoas que estão contigo. Sim. Então, eu falo muito avante pra eles, né? Avante o tempo todo, avante CS, avante, porque é pra frente que se vai. E mesmo quando a peteca dá aquela assim, eles nem percebem, porque eles me falam o maior problema que tem, eu recebo com a mesma caixa. Tá, e daí? Daí tem que resolver, vambora. Depois, cara... né? Mas a gente não tem limite pra Casa dos Síndicos, né? Não tem limite.
Eu gosto muito de subir no 3º andar, que é onde a gente tem um auditório. Não sei se tu viu, eu agora nominei ele é o Auditório Bernardino Vendrusco, e botei uma frase que meu pai gostava muito. E lá é meu templo. Eu me conecto muito quando eu preciso de um tempo, eu subo. E sempre que eu vou lá fazer isso, Luiz, eu visualizo, eu sou muito de co-criar aquilo que eu quero pra mim. Eu visualizo sempre aquele lugar cheio de pessoas felizes, sorrindo, com uma energia linda, com uma luz amarela, vibrando. E eu sempre digo para as pessoas que trabalham comigo, o crescimento deles é o crescimento da Casa dos Síndicos. Eu acredito em cada uma das pessoas que trabalham lá dentro. Eu me preocupo com elas, eu quero que elas tenham sempre o melhor. Muito embora eles não compreendam isso, viu? Muitas vezes não Como compreendem. tu não compreendia o que teu pai falava pra ti. Exatamente, esse é o ponto, Luiz. Assim, ó, eu já dei esse exemplo, eu já falei muitas vezes. Falei isso na formatura, olha só, da minha primeira turma da Universidade Corporativa da Casa dos Síndicos. O meu legado que eu vou deixar da história, o meu capítulo que eu comecei como gestora da Casa dos Síndicos, eu tinha um sonho, mais uma vez voltado para pessoas, ter uma universidade corporativa. Meu pai faleceu, vai fazer 4 anos esse ano. Nós conseguimos conquistar a norma ISO 9001, nos certificamos pelo Great Place to Work, uma empresa legal de se trabalhar, e consegui formar minha primeira turma da universidade corporativa, né? E no discurso eu fui para a Ninfa, foi uma alegria muito grande, e eu disse isso para eles. Contei essa história da Crédito Real, contei da faculdade no meu discurso e falei, eu não compreendia meu pai, mas hoje eu agradeço tudo que ele fez. Hoje, talvez vocês não me compreendam, mas um dia vocês vão entender. Né? Agora, eu estou menos com eles também dentro da empresa. E eu sei que eles sentem falta, eu sei que eles criticam. Eu sei que tem o grupo, aquele paralelo do WhatsApp. Tem, sempre né? Sempre tem. Eles devem lá falar que agora só quer aparecer na internet. Mas, gente, eu faço por mim, sim. Mas eu faço por eles também. É que tu tem que fazer isso. É uma parte para o sucesso deles. Eu preciso. Então, para onde a gente vai pro mundo. A gente vai brilhar, a gente vai pro topo. E eu vou com eles. Porque o crescimento deles é o meu crescimento como empresa. Isso vai refletir em todos os pessoas que vocês são atendidos, porque eu convivi com vocês, convivi com os síndicos de vocês, o jeito que eles recebem, né? Sim. Tá com a casa síndica é diferente. Tá tranquilo, né? Então, assim, que foi criado... Isso vai, né? Isso foi pra ponta, né? Isso pra fechamento, eu vou te contar uma história rápida. O Dirley, meu querido amigo Dirley, né? O Dirley Rocha, ele teve mês passado lá na empresa fazendo uma palestra. E aí foi muito bacana, porque a gente tem uma horta na Casa dos Síndicos, né? E o pessoal não tava levando as coisas pra casa. E eu disse assim, gente, compra lá um saco plástico que eu vou começar a dividir umas coisas aqui e vou distribuir pra quem vier. E o pessoal tava chegando, eu tava dando manjericão, couve, alecrim, não sei o que. E tinha síndico, não precisa. Claro que precisa, não cozinha em casa, não cozinha, a esposa cozinha. E fui empurrando, assim, sabe? O de leite, assim, nossa, que maneiro. Eu disse assim, ó, gente, aquela palestra tava cheirosa de manjericão, de alecrim, de tudo. De família, de vida, né? Olha que legal. Aqui nessa foto eu tenho 2 pessoas que são síndicos, que não são da equipe, a Dani e o Jonathan. O Jonathan até é síndico do prédio que eu moro hoje. Tem a doutora Sandra lá atrás, que é do nosso jurídico. Tem aqui a Tati, inclusive, não trabalha mais conosco. Mas o resto da equipe, o Alex tá ali há 11 anos lá atrás, o Ricardo, meu gerente, aqui embaixo, né? A Camila, que tá lá na agência de esteio, e aqui ao lado essa moça bonita, sorridente, Fábio, aqui também. É minha irmã, o Fábio é um querido do comercial. Quem quiser ser cliente Casa dos Síndicos, vai falar com o Fábio. Com o Fábio. Então, essa foto representa muito pra mim, porque aí eu tô na minha primeira feira do mercado, né? A Cindy Expo, da Ana. Que vai ser a nossa primeira feira, inclusive, que o podcast foi lançado com a Ana no primeiro dia. Então, olha só que legal. E eu, assim, eu me lembro que a gente foi pra feira, a gente comprou lá o nosso espaço e tal, e daí veio os projetos, e os projetos, assim, né, pra fazer um stand bacana, eram bem consideráveis. Assim, gente, eu não saio de casa pra fazer feio. Nós vamos fazer uma feira bonitaça, porque nós vamos chegar chegando. E tu sabe, tu me achou lá também pelo stand, né, acompanhando as redes sociais. E quando eu terminei isso, gente, eu chorei achei que eu fosse chorar muito aqui, viu? Graças a Deus eu consegui me segurar. Mas eu chorei pra caramba. Eu chorei por ti. Espero que a câmera não tenha fechado em mim. Ô, Anderson, tu não me sacaneou, né? Porque enquanto tu falava, eu chorava aqui. Eu chorei pra caramba, gente. Sabe por quê? Eu vou dizer pra vocês. Porque eu cresci vendo toda a história. Eu acompanhei toda a história da Casa dos Síndicos, desde a época da Gaúcha, com os móveis usados lá do Brick, da frente da Redenção. Meu pai dormindo muito pouco e ficando muito pouco em casa, né? Meu pai e minha mãe contando as coisas em casa. E, tipo, vai dar pra isso, não vai dar. Então, assim, eu fui pra essa feira, fiz uma puta feira, um puta stand. E, assim, eu senti meu pai lá comigo, sabe? Como se ele tivesse dito assim, isso aí, guria, né? Eu te amo.
Então, pra mim foi tão gratificante, eu tava tão feliz ali. Aquela camiseta, 30 anos, eu tava com 39 aí, né? O ano passado, outubro do ano passado. E pra mim, assim, é como, cara, venci na vida, sabe? Fiz todo aquele monte de coisa, meu pai não me dava as coisas fáceis, né? Passava... Gente, ele buzinava indo trabalhar, né? E eu na parada de ônibus, ele buzinava. Se eu faltava, ele me descontava, né? E hoje eu disse, cara, tu foi muito inteligente, porque tudo isso me transformou no que eu sou e pra continuar o teu legado, né? E hoje a Casa dos Síndicos tem a minha identidade, porque por mais que eu sinta saudades do meu pai, eu preciso entender que agora sou eu que estou lá. E eu preciso criar a minha identidade e deixar o meu legado, né? Então E tu tá conseguindo fazer isso brilhantemente, repercutindo pra fora. Desculpa, pode terminar de falar, porque... Não, mas assim, Luiz, pra mim... com certeza, muitas pessoas não sabiam as coisas que a gente aqui conversou, da minha trajetória também. E eu sofri um assédio muito grande da concorrência quando o pai faleceu, né? Das pessoas querendo comprar a empresa. No Rio Grande do Sul é muito forte isso, talvez. Muito. Rio Grande do Sul é muito parecido com São Paulo. Que é tipo assim, cara, agressivo. Cálculo, eu quero te comprar, quero acabar contigo. E o que eu percebi é que as pessoas foram lá conversar comigo sem conhecer a história, né? E eu, inclusive, ganhei a admiração de uma pessoa da concorrência que disse, olha, eu achei que ia encontrar uma filhinha do papai aqui. Né, ele disse pra mim, mas tô indo embora. Mas o seu Bernardino não deixou uma filhinha do papai assim, no mundo, ele deixou uma bem criada. Posso até parecer uma patricinha, mas, cara, Porque tu conquistou, hoje tu pode ser o que tu quiser. Exatamente, exatamente. E assim, Luiz, vou te dizer, tem bem pouco tempo que eu aprendi isso, viu? Porque até bem pouco tempo atrás eu mesmo me rotulava, mas eu tô aqui porque meu pai morreu. Sim. Hoje eu entendo que é uma verdade. Eu estou como diretora porque meu pai faleceu, mas eu já estava nesse movimento. Mas a tua vida podia ser mais fácil se tu vendesse o patrimônio de vocês inteiro e viver tua vida. Surfar, viver a vida, curtir, morar na praia, na serra, onde eu adoro também. Mas não, eu me propus a muito mais do que isso. A minha alegria, o crescimento daquelas pessoas, da Casa dos Síndicos. E eu tenho certeza que nós vamos muito mais além. Isso é só o início. Eu tenho certeza. Espero que a Elemi consiga contribuir para esse crescimento. Com que a gente certeza. Consiga colocar... o teu brilho no nosso trabalho, né? E que a gente... Porque por um momento eu tive a ousadia de imaginar que nós poderíamos levar um brilho para vocês. E quando eu cheguei lá a primeira vez, eu olhei e falei, caralho, na verdade eu falei um palavrão feio. O primeiro podcast que eu falei tinha que ser tu. Não, aqui tem uma energia acima da média que eu tenho que estar nesse lugar. Então, que legal. Obrigado por tu ser assim. Obrigado por tu ser assim com as pessoas, por ter aceitado estar aqui falando com a gente. Eu me emocionei nos outros episódios, mas talvez, não sei porquê, eu tô encerrando pela primeira vez com lágrima no rosto aqui, limpando o rosto, mas foi bastante tocante, porque histórias de família, de sucesso, é difícil de a gente saber a parte difícil. Sim. E é por isso que a sociedade julga. Porque a sociedade quem vê não close sabe. não vê corre. Quem vê close não vê corre. E a verdade é que, assim, por muito tempo, as coisas foram muito justas, né? Muito apertadas. Né? Depois que a gente começou a colher os frutos disso, mas sempre com muito pé no chão. Mas meu pai me ensinou alguns valores dos quais eu não me esqueço. Eles estão dentro de mim. Que é pés no chão, humildade e respeito às pessoas que estão contigo. Perfeito. Então, assim, eu não esqueço disso. O que quer que eu faça, eu penso nesses 3 pilares. Eu vou deixar essa frase como a última frase. Vou falar com o pessoal que tá em casa, vocês viram. Foi muita emoção. Eu não consegui olhar pra tela, porque eu tava o tempo todo aqui completamente imerso nessa conversa. Hoje o programa foi o Story com o André Vendrúsculo. Começou bem. Vinho. No final tem vinho, no início não tinha. Pode ser. O Story Com foi com a Andréa Vendrúsculo e a gente tá aqui contando as histórias das pessoas, essa mulher maravilhosa, vocês viram, eu não tenho nem mais como transparecer em palavras a emoção que eu senti de estar aqui com ela. No final fica até difícil cumprir protocolos. Por favor, se inscreva no canal se não se inscreveu até agora, curta, ativa o sininho, pesquise quem é a Elemi. Se quer saber de conteúdo, nós temos uma chefe de engenharia, Laura, foda. Nós temos um CEO muito inteligente. Você pode conversar com ele sobre negócios. Nós temos nosso pessoal, a Roberta, do marketing. Roberta, amada, querida. Então, assim, coisas de conteúdo vocês vão ter em outros lugares também. Mas aqui é um Story Com. E graças a Deus, Deus botou no nosso caminho a Andréa para trazer essa energia. Andréa, mais uma vez, obrigado. Nossa, que presente. Preciso encerrar, infelizmente, porque senão nós ficava o dia inteiro aqui. Ia ter assunto. Ia ter assunto. Então, esse foi mais um Story Com. Dessa vez com Story com Andréa Vendrúsculo. Muito obrigada, Luiz, e todos vocês aí. Fechado, pessoal. Valeu, time!